Olá, pessoal. Aqui Sérgio Toledo do CGM Talks, falando juntamente aqui com o meu super amigo Alex Podrão, do TV Podrão Show. Nós vamos entrevistar hoje aqui dois integrantes da banda, de um ícone aqui do punk rock do Distrito Federal de Brasília e do Brasil, que é a banda Cinco Generais. Eu estou aqui com o Félix e com o Zé Maria. Antes eu vou dar aquela paradinha para a gente fazer o anúncio, né, dos nossos patrocinadores, que é o Hangar 5, que é um coworking super sofisticado e equipado, né, tecnologicamente, o pessoal super legal lá da Lago Sul, e também a agência de IA 360, né, o Grupo IA, que é o nosso filmmaker aqui, né, o pessoal que está fazendo todo esse trabalho aqui com a gente do nosso podcast e que pode fazer trabalho com a sua empresa também e com você também, tá bom? Fica à vontade. Então, pessoal, vamos lá. Eu vou fazer a primeira pergunta já para o Zé Maria, para ele dar um oi aí para o pessoal e já responder a primeira pergunta, que é o que fez a banda voltar após os anos 90. O que levou você? De onde saiu a ideia? De onde foi o estalo para vocês voltarem? Olha, tudo começou com um telefonema. Havia um festival para ser preparado, o Fest Rock Brasília, Sim. e um dos curadores, que é um personagem importante no punk rock brasiliense, que é o Felipe Seabra. Sim. Ele me liga perguntando pela banda, se a banda era capaz de participar desse Fest Rock. E nós nos prontificamos, então, a participar desse Fest Rock. Depois de uma boa negociação dentro da banda, que ninguém queria mais tocar, estava todo mundo aposentado. E o resultado foi que nós tocamos, foi um sucesso a nossa apresentação. E a partir disso, a banda resolveu trazer um novo trabalho que a gente já tinha, com a nova roupagem para o público que gosta da gente. A gente descobriu que nós temos um público que tem muito carinho pela gente e agradecemos vocês, viu? Aí, aproveita e convido, já convidei, ele já falou que vem, mas convido o Felipe Seabra de novo para vir no nosso podcast no CGM Talks, por favor. Olha, será uma honra ver aqui o Felipe, porque a gente é fã e ele fala muito bem, ele tem coisas muito boas, muitas histórias boas para contar. Aliás, ele conta essas histórias boas no livro dele, ele podia muito bem, hein, Felipe, vir aqui falar do seu livro, que é muito interessante, viu? Tô Legal. acabando de ler. Recado tá dado, mas ele me respondeu, ele disse que vem e a gente está na expectativa mesmo, vai ser super legal quando ele vier. Bem, assim, antes de mais nada, eu fico muito feliz de estar aqui com os cinco generais, os dois generais dos cinco generais, e na verdade hoje eu tive um dia de general, né? Foi muito bom. Foi ótimo, né? Vocês aí vão daqui a pouco ver as imagens dos locais históricos por onde a gente passou hoje em Brasília, que conta, né, reconta a história da banda, não só dos cinco generais, mas também Distrito Federal, Escola de Escândalos, Elites Sofisticadas e muitas bandas dos primórdios, como vocês têm acompanhado aqui no canal, essas últimas entrevistas, né, que a gente fez com esse intuito de fazer um super documentário resgatando, né, a memória do Rock de Brasília. Bem, aí vem a pergunta, né, que é em relação a essa volta de vocês e em termos dos shows, como está o termômetro dos shows, né? A diferença de estar tocando aqui, vocês estavam me contando e eu acompanhei isso também pela internet, dos shows que vocês fizeram fora de Brasília, né? Tiveram de São Paulo, inclusive, né? Então, como é que foi essa experiência desse retorno que está vindo com esse termômetro todo, né? De estar fazendo comparação de shows aqui em Brasília, em São Paulo, essa nova geração também, que eu acho que, né, como Distrito Federal, a gente vem, né, trabalhando, vem cultivando essa nova geração. Então, queria ouvir agora aqui dos generais, eu acho que Félix pode também estar falando um pouco sobre isso também aí com mais propriedade. Certo, boa noite, quero mandar um abraço para todos os
audíveis, como é que a gente fala quando é podcast? É o nosso público O nosso mesmo. público em E aí o geral, Félix aí, já se apresenta, já diz quem é. você é. É. Zé Maria se apresenta. Bom Que é dia pra nova quem nos geração. vê de dia, boa noite quem nos vê de É, noite. é porque a nova, né? Todo mundo se conhece, mas para a nova geração, o pessoal mais novo, né? Saber quem são vocês, a importância e tal, né? Eu quero dar boa noite a todos, então, e quero. Vamos lá, edição. Olá, boa noite. Eu queria mandar um abraço e tal, e agradecer pela audiência. E falar aqui sobre o Zé Maria tá aqui com a gente, depois de muitos anos a gente ficou separado, né? E voltamos, como ele narrou, com essa expectativa de um trabalho novo. Quando a gente voltou a tocar esse show que fizemos, teve um retorno muito grande, entendeu? Sim. Foi uma expectativa além do que a gente tinha. E nisso veio muitos contatos de fora, veio pessoas de outros estados, outros lugares, para saber por que os Cinco Gerais ficou tanto tempo parado. Isso nos causou muita emoção de saber que mesmo a gente estando parado por esse tempo todo, o pessoal tinha acompanhado a banda, entendeu? Os antigos pessoais que eram seguidores acompanhavam a gente de longe pela internet, pelo YouTube, e não deixou a banda desaparecer. Sim. E o pessoal novo que surgiu, eles também acompanharam muito o trabalho da gente por meios eletrônicos, né? E por podcast, por blogs e tal. E todos estavam muito ansiosos para saber o que é os Cinco Generais atualmente, né? E realmente foi uma coisa assim, uma surpresa muito grande para a gente ter esse retorno todo. Nas nossas redes sociais, assim, hoje a predominância de 80% é um pessoal abaixo de 30 anos. Olha. Sabe? É um pessoal que veio a partir de conhecimentos, assim, de história, pesquisaram, foram atrás, correram atrás. Porque hoje, quando a gente surgiu, não tinha muito, assim, essa linguagem gótica e tal, porque o nosso trabalho é muito setorial, é dentro da subcultura gótica, e naquela época não existia muito isso. E hoje está, assim, bastante difundido, tanto na moda, quanto na tendência, quanto no vestuário e tal. Sim, o pessoal sim. tem muita gente hoje que se identifica com a cultura gótica. Não só como vestuário, essas coisas, mas também como uma identidade. Como é que eu falaria? Como uma identidade assim, psicológica das pessoas. As pessoas estão se identificando muito com isso. Então, A ideologia mesmo. a ideologia, cara? né? Ideologia. eles estão pesquisando sobre Edgar Allan Poe, sobre Oscar Wilde, sobre toda essa cultura, as construções góticas e tal, e estão se interessando muito sobre isso, né? E foi muito importante pra gente que bandas hoje que surgiram de 5, 10 anos pra cá, eles têm com a gente como uma referência, sabe? Todos eles entram em contato com a gente falando, nossa, vocês foram nossa referência, muito legal saber que vocês estão tocando novamente, sabe? Tem bandas do Amazonas, tipo Lost Lenor, que eu adoro. Tem pessoas do Fortaleza, pra Chique Noir. Tem pessoas do Sergipe. Tem pessoas da Paraíba, Ego Aires e tal. O pessoal, toda a cultura se desenvolveu assim, espalhou pelo Brasil todo. A cultura, da nova cultura gótica, entendeu? Isso foi muito importante pra gente, porque eles têm a banda Cinco Gerais como uma referência, entendeu? E eu fiquei muito lisonjeado de saber disso tudo. Nós estávamos praticamente assim, congelados no tempo. E quando voltamos assim, encontramos toda uma sociedade voltada a isso. E, sinceramente, eu fiquei assim, maravilhado assim, com todo esse calor que recebemos, entendeu? Não só do pessoal antigo, que já seguia a gente, Sim. como desse pessoal novo. Tem garotada de 15 anos que gosta dos Cinco Generais, sabe? Já fizeram encontros góticos com a gente lá, chamaram a gente para prestar aquela na biblioteca, não foi, Zé Maria? Chamaram assim a gente para prestar homenagem pra gente e tal, sabe? Olha, Foi que muito legal. legal, sabe? Na Então- biblioteca pública. Então, você quando perguntou como nós somos nos shows, foi uma surpresa, porque todos os shows que nós fizemos, nós vemos uma aceitação e um público muito bom. Mas aí na minha pergunta tá. que eu deixei aqui bacana isso, você mata uma pergunta. A segunda é quando eu falo assim, o diferencial, como você vê, São Paulo recebe os Cinco Generais
da mesma forma que Brasília recebeu? Foi igual? É isso? Não, é legal. Aí é o seguinte, por hora a gente não tem essa resposta, porque a gente quer tocar em São Paulo ainda Mas não houve um show? Não. Houve um passeio meu até São Paulo, mas o show ainda não aconteceu em São Paulo. O que eu falei para você, a gente tivemos convites para tocar em São Paulo, em Curitiba, em Goiânia, porém a gente ainda não estava preparado, porque voltamos e estamos preparando o nosso set de apresentações ainda. Vamos ainda incorporar mais ainda o nosso show para poder pegar a estrada, né? Sim. Por enquanto fizemos só shows mesmo aqui regionais para poder pegar de novo a dinâmica de palco, né? Mas já tivemos muitos convites, não foi assim. Foram recusados não por. Ai, corta. Segue lá. Pois é. Não foram recusados por algum. Ai, cara. Tivemos alguns convites, porém eles não foram assim aceitos para a gente conseguir ter mesmo essa dinâmica por enquanto, entendeu? Sim. E, inclusive, depois que voltamos, paramos um tempo, né, para entrar em estúdio, porque a gente estava com a cabeça fervilhando de músicas e ideias, e paramos por uns 6 ou 7 meses para entrar no estúdio. Aí nisso não daria para conciliar estúdio e shows, entendeu? Entendi. E no meio do caminho, nesse parar no tempo, Sim. surgiam outras propostas musicais, que, por exemplo, uma parceria que nós fizemos com o Ayrton, que é do Plastique Noir. O Félix teve que criar uma música especial para... E o Plastique não é uma banda nova geração, neogótico, ou já é o old school do gótico? Talvez seja a banda gótica mais conceituada do Brasil hoje. O Plastique Noir, eles surgiram há uns 20 anos atrás. Eles pegaram a metade do caminho nosso e, igual o próprio Ayrton falou, vocês abriram o caminho no facão e a gente pegou o caminho aberto e aí eles trouxeram o gótico de 20 anos para cá. Eles estão chegando agora de uma turnê na Europa, tocaram no Festival na Alemanha, no Treff, o maior festival mundial de gótico. Então eles estão representando o Brasil lá fora com essa tendência, entendeu? E aí por isso que atrasou até um pouco a gravação, porque ele estava esperando ele chegar nas turnê dele da Europa, tocaram na Itália, na França, na Alemanha, em vários lugares, e voltaram, e quando chegou já entrou no estúdio para gravar uma música com a gente, cara. Então, né, Sérgio, aí o nosso convite aí pro Plastique Noir. O Plastique Noir é do Ceará, ele é do Ceará. Fazer um online com eles, né, muito em breve, né? Sim, aí interessantíssimo mesmo. Essa lembrança aqui é do Alex Podrão, né, do Plastique Noir, serve também para todas as bandas, artistas, políticos de outros lugares do Brasil e do mundo, porque a internet nos propicia isso hoje em dia. Nós podemos fazer uma entrevista via internet, né? E fica super legal, pessoal. Fica um bate-papo super legal. A gente faz a integração das imagens e fica como se estivesse ao vivo. Então, você que de repente quer dar uma entrevista para o CGM Talks, quer divulgar o seu trabalho, sua atividade, a sua profissão, você pode entrar em contato com a gente, tá bom? Pelos nossos, pelo direct, pelo nosso Instagram, pelo nosso QR Code. Fique à vontade para entrar em contato, que dá para fazer entrevista com todo mundo. A internet propicia isso para a gente atualmente. Então, fiquem à vontade, tá bom? Estão convidados. Certo. Vamos lá? Posso fazer outra pergunta para vocês? Pode fazer. Eu vou fazer uma pergunta indiscreta, olhando nos olhos de vocês. Eu tenho essa mania. Que é bom. Eu vou logo falar para vocês que eu tenho essa mania. Não sei se ela é feia ou bonita, mas eu pergunto olhando nos olhos, tá? E aí vocês respondem à medida do que vocês quiserem responder, que é o que cada um. Vou perguntar primeiro para o Zé Maria e depois para o Félix. Qual a atividade que vocês fazem fora do campo artístico ou outra atividade, um hobby que vocês gostam de fazer? Quais as outras atividades de vocês? Bom, eu faço a minha atividade que eu já estou nela há 45 anos. Eu sou um professor de física e gosto muito de estar em sala de aula. Embora o tempo passou, já vão me expulsar da sala de aula. Vai sair na expulsão. E eu vou me agarrar na guitarra. Deixa eu te perguntar uma coisa. Para mim, é porque você é da área de física, né? Você vê que a gente se estranha, a gente olha um pro outro se arranhando, que eu sou da área de humana, um burrão em física. Tudo que você pensar que tem número, até numerologia eu sou ruim, entendeu?
A gente sente, é claro que isso deve ser a falta de conhecimento meu, um preconceito meu, um desconhecimento, porque para mim, na minha cabeça, não bate muito a física com a arte. Com a arte. Tem muitos artistas da física? Você Muitos. conhece? Tem muitos? O meu primeiro professor orientador na UNB, Cleves Nunes de Oliveira, ele era um bluesman. Era um baita guitarrista. Porque dizem que música é matemática, eu já discordo, né? Não, Mas dizem que música, as escalas e tudo, os eu acordes, posso lhe dizer. pode ser matemática, mas assim, para mim é distante, né? Mas A vai lá. história registra o nascimento da matemática junto com a música. Junto com a música, né? E a física nada mais é do que o estudo, né, da natureza, da sonoridade dos acordes, das notas, Sim, sim. das frequências. E a matemática é Inclusive o entra registro, né? nas escalas, no tamanho do braço do instrumento. Não tem como separar física, matemática e música. Não tem como. Não há como separar. Você porque... falou uma coisa importante mesmo, a vibração. A É. vibração da voz, Sim, tudo a propagação do som. Tudo é física, e a linguagem para explicar a física é a matemática. Eu creio que desde a pré-história, né, quando o cara aprendeu a ter um porrete num tronco de madeira e pó, aí ele achou que aquilo ali era interessante. Né? E agora a inteligência artificial e a própria internet, né? A própria tecnologia. Mas é porque para mim são coisas que soam para mim diferentes, porque quando se fala em música, quando se fala em arte, para mim, eu vou para poesia. Eu não vou para a parte técnica. Inclusive, sempre achei muito estranho, uma besteira, mas eu sempre achei muito estranho a pessoa primeiro compor a música, a harmonia e tal, e depois botar a letra. Sempre me vem na cabeça que se eu fosse um músico, se eu fosse um artista, me viria primeiro a poesia na cabeça, a letra. Depois é que viria o ritmo, a música. Tem gente que faz, né? Que troca tal. Mas tem muito. Pessoal, tem muita gente. Tem gente que faz os dois, né? E tem muita gente que faz primeiro a harmonia e tal, e depois é que vem a letra, né? Ou manda para outro, né? Mas eu vou implicar com você de vez em quando, porque eu estranho muito o pessoal das exatas. Então eu vou esclarecer. Meu ponto de vista musical é o seguinte: que existem duas formas, né? Aqueles compositores clássicos, ele usava somente a matemática para compor, né? Beethoven, então ele era surdo, mas ele sabia ali os graus de tan, 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 onde encaixaria cada música, o que aquela vibração daria na audição do outro ser humano. Existe essa forma matemática de criação e existe a inspiração, que são as pessoas que criam música por improviso e por sentimento. A pessoa não sabe nem tocar, mas pega o instrumento ali, bate ali e tal, e todo mundo canta junto e bate palma. É o lado emocional que você transmite também a emoção sua para as pessoas. O certo é você ter a emoção e um pouco de técnica. Né? Você não precisa ser um especialista em música e tal, sabe? Você é um super músico para criar uma música, mas você tem que ter criatividade para fazer uma música. Existem músicos de orquestras sinfônicas e tal que só tocam olhando uma partitura. Sim. Né? Se tirar a partitura, ele não sabe improvisar um parabéns para você no piano. Sim. Né? Agora põe a partitura e ele toca qualquer obra. Quer dizer, são dois lados, um lado matemático e o lado emocional, né? Eu acho que aí resolve esse problema. Qual lado vocês gostam mais? Eu sou autodidata, sabe? Eu aprendi a tocar violão ouvindo. Aí eu tenho um ouvido bom de música, eu ouvi, tocava violão assim quando eu ganhei um violão que tinha uns 8 anos, e escutava pam, 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 sabia exatamente onde é que estava a nota, e ali eu comecei a transmitir meu sentimento, entendeu? Eu não fui aprender escola de partitura, essas coisas, não. E nisso eu consegui sempre me transmitir o meu sentimento através da música. Quando você está assim, vamos colocar entre aspas, com raiva você bate com força. Quando você está apaixonado, você e ali você transmite. Eu acho que é igual um canto de um passarinho. Agora, a inteligência artificial que você falou conseguiu captar o cantar de um passarinho em forma geométrica, matemática. Ele canta piu, 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 piu. Não é igual a gente ouve. A inteligência artificial conseguiu decifrar o cantar de um passarinho, quer dizer, né? Hoje a gente está podendo ter essa interlocução, assim. Provavelmente no futuro a gente vai entender até o que o passarinho está cantando. Por enquanto não, mas eu acho que futuramente a gente pode ter. Né? Mas voltando à sua pergunta, o Félix foi muito feliz aí na explicação dele.
O trabalho dos cinco generais, eu tenho o costume de dizer, é um trabalho artesanal Hum. e experimental. Muitas vezes nós levamos uma música para os nossos ensaios e terminamos o ensaio, ela cresceu, ela vai se modificando. Então tem essa natureza muito mais experimental do que essa natureza, vamos dizer assim, Técnica. Técnica. E pedagógica. tem música que vai se formando, que termina de se formar com 10 anos, né? Sim, Tá ali nos ensaios, nem sim, entra no disco. sim, né? Um coloca uma coisinha, começa a tocar de um jeito, daqui a 10 anos aquela fica pronta. sim. Tem isso, né? Tem um pintor, não sei se é Van Gogh, né? Que ele pintou aqueles quadros dele, não era pintado assim numa sentada. Cada dia que ele acordava, ele olhava, ia lá, uma pincelada aqui. Aí ia pra casa, ia fazer as coisas. Vários pintores. Aí eu olhava lá, faltou um pincel. Vários. Aí, sabe, até ele achar. E mesmo assim, eles morreram e não conseguiram concluir a obra. né? As encomendas eram feitas. E eles Na levavam música é desse meses jeito, cada e vez que a meses. gente toca, eu creio que a gente ainda toca muito por emoção, por sentimento. É igual Eric Clapton, Jimi Hendrix, sabe? Jim Page, eles tocam assim, cada vez que eles tocam não tem um solo igual ao outro. Rapaz, você Sabe, cada vez que eles tocam, assim, eles estão com um sentimento, eles estão transmitindo, é o que ele transmite para a plateia e a plateia passa para eles essa energia que flui ali na hora. Mas quem levou isso ao extremo que quase que eu pulo no pescoço dele de raiva foi o Bob Dylan. Mas Caralho, velho, eu fui no show, porra, eu fãzaço do Bob Dylan, velho. Eu fui no show do Bob Dylan. ele é o grande exemplo. Cara, eu não reconheci uma letra, Aham. um acorde, um solo. Uau, Eu falei, aí também- cara, Podrão, sem brincadeira. Eu falei assim, cara, eu Mas devo estar aí- doido. Cara, é o extremo. Aí eu só me lembro dos filmes, né, que fizeram, conta a história dele, né? Sim, sim. Que ele tocando aqui com a Sim. tela, né? Na frente aqui, uma rede de proteção. E o pessoal jogava lata nele. Tanto porque achavam estranho o som dele, a vocalização, o jeito de cantar, a letra, como porque ele já fazia isso desde o início, de pegar a letra, trocar a letra totalmente, trocar a música toda. Cara, eu saí de lá querendo matar o Bob Dylan. Perdoei, levei um tempo para perdoar ele, hoje eu já perdoei, mas saí do show muito... A arte, a música, a arte, assim, o teatro, eu acho que é uma arte viva, né? Você vai numa peça de teatro também, é muito difícil você, a não ser que seja uma peça assim da Broadway e tal, que é coreografado cada passo, cada movimento, cada levantada de dedo, né? Igual tem músicos assim, você pegar essas Rihanna, sei lá o que, essas músicas pop, né? Que eles tocam exatamente, perfeitamente igual, porque ali tem sintetizadores, tem moduladores e tal, que vai no ritmo ali. Ali não tem sentimento, ali o cara tá executando uma música como se fosse Sim, uma sim. partitura. Né? Ali você lendo uma partitura, você não foge nada. Mas o Bob Dylan foi foda. Você É, entra, ele entra muita ali, gente- é tal música, você vai tentar cantar junto, você vai tentar acompanhar, o cara fazia assim, ó, com a música. Eu falei, caralho. Nem velho. Blow in the Wind você não ouviu, não. Cara, se ele dissesse, Blow in the Wind, as músicas se ele dele. dissesse o meu nome é Bob Dylan, eu não ia entender o nome dele. Cara, foi assim uma. Bom, vai lá. Mas Tem quando gente que foi isso? adora, que Quando- gosta e tal, mas ficou Quando muito. Quando foi esse show? Cara, eu perdi até a memória de quando foi esse show. Aqui em Brasília? Foi no estádio, não tinha o estádio ainda não, acho que foi no ginásio. Acho que foi no ginásio. Mas foi assim uma Foi doideira. naquela época que tava tendo Nina Hagen, Eric Clapton. Eu acho que foi. Eu assisti Eric Eu Clapton. vi Nina Hagen É. pela segunda vez. Uhum. Eu tinha No visto lá no Rock in Rio Rio. e vi também aqui. Primeiro no Brasil. Rock in Rio, né? É, o primeiro. mas- Porque o Eric Clapton também, ele mudou muitos arranjos do que quando eles tocaram aqui. Tá mais fácil entender A a única Nina música- Hagen do que o Bob Dylan. A única música que o pessoal cantava lá é que é She's Don't Lie, She's Don't Lie, She's Don't Lie, É. né? Pipi. Vamos. Eu prefiro ficar com a Nina Hagen, tá? Eu prefiro mais a Nina Hagen que o Bob Dylan. Né? Deixa eu dizer uma coisa, Eu pessoal. gosto muito daquele lobo. O que eu queria dizer aqui para o Podrão, olhando nos seus olhos, é que a gente gosta de sinceridade e transparência, Podrão. Por favor, então quando você diz que prefere a Nina Hagen, não é todo mundo que você está convencendo. Tá? Você está falando, mas Da boca pra fora, a gente não é obrigado a acreditar. forçando, A né? gente não é obrigado a acreditar nesse Aí tipo de é coisa. terrível, mas tudo bem. É o lobo. Aí tinha uma pergunta aí, falou Nina Hagen. Aí tinha uma pichação, não sei se vocês lembram, na década de 80, que tinha muito essa pichação. Nina Hagen não é punk. Vocês já viram essa pichação? Tinha aquelas, né, aquelas brigas, aquelas. Tchau, e eu lembro dessa pichação. Nina Hagen não é punk. Tinha essa pichação nos muros, no negócio, até aquele embate do pessoal, né?
quem é raiz, quem é punk raiz, quem não é, Mas quem... quando você quem viu essa trai o pichação? movimento. Você viu naquela, nos anos 80? Ainda na época que ela Que ela estava atuante. estava atuante. Porque a Nina Hagen, na verdade, gente, ela é uma cantora lírica, ela é erudita, ela vem do clássico, ela vem da música de câmara, ela é outra coisa. Mas que Mas ela- estava representando Mas ali, né? ela Mas a acaba. atitude dela A atitude tinha dela- tudo a ver É o com punk, é Era o punk punk, total, era punk. total. Tudo Na estética, Ó, na atitude também. Ela quebrava os padrões, né? Ela quebrava os a padrões. mesma coisa, por exemplo, parece bem diferente, mas se encaixa dentro dessa analogia, que é a banda Joelho de Porco, que Sim. foi classificada como punk, nem existia esse conceito. Quer dizer, 74, sim, né, aqui no Eles Brasil. são Sim. completamente são vanguarda. Mas né? é fantástico, Criaram né? fantástico. Agora eu vou cheirar rapé. Agora eu vou Não, cheirar mas é. rapé. Não, E era, o Billy né? Bond, o Billy Era Bond era uma uma- figura. Né, o Billy Bond era uma figura também, né? É. Eu tive a oportunidade de conhecer ele lá também na galeria. É uma figura aquele É. cara. Assim, O grande, né? O Billy Bond já chega no final, mas o grande mesmo é o Tico Terpins, né? que é o É. o Que é formador, o fundador, né, o que fundador. continuou tal, Aham. que é o que segurou a onda, né? E eles chegam junto com os Mutantes, né? Eles estão ali apadrinhados pela. Porque eu falo do Billy Bond no sentido que o Billy Bond realmente sim. ele preparou a estética Isso. do punk, ficou bem mais caracterizado. Ele era um cara que ele tinha um visu mesmo, Sim, né? sim. Então, apesar de vir no final, Ah, tô falando só por questão dos É. conceitos do. É assim, aí lembra, né? É. E como lembrou a Nina Haig, lembrando pela atitude dela. Bom, mas não era punk. Você também Então concorda. chegou na pichação que eu falei. É isso aí. Então chegou onde eu falei, Então não né? era Por isso punk. que ele Quando perguntou você perguntou onde vocês... que aqui é um punk raiz. Aqui E eu sempre achei a Nina Hagen, considero a Nina Hagen até hoje, dentro da cultura punk. dentro da cultura punk. Por isso que eu disse que tinha a pichação, tinha os punks, né? Principalmente São Paulo. Nina Hagen não é punk. Eles pichavam sim. no muro. Vamos pra essa, Podrão? Vamos lá. Essa é legal, essa é legal. Na verdade, ele fala aqui o que vocês fariam de diferente Do início da banda. do início da banda. É aquela velha história, né? O Distrito Federal, se o tempo voltasse, né? Ah, se o tempo voltasse, o que os 5 generais fariam de diferente? Aí a pergunta. É. O tempo voltou. Voltou. E nós estamos buscando fazer algo diferente, mas não abandonando o que já estava pronto, né? O que já estava feito. A origem. O que trouxe vocês até aqui, não Isso. Mas nós estamos fazendo um upgrade dentro do nosso trabalho. Nosso trabalho está muito maduro. é? Uhum. A gente está com muita confiança no que nós vamos fazer. Nós estamos seguros, estamos fazendo. Legal. Nós vamos entregar para o público que nos acompanhou, nós vamos entregar um trabalho legal. E o que está chegando, o público que está chegando agora, com certeza vai gostar do que nós estamos fazendo. Vocês estão contentes? Está tendo uma vibração assim, sabe? Uma energia positiva. Deixa Porra, eu- vamos fazer um trabalho. Eu pedi pro Félix, deixa eu falar aqui, Félix, depois você vai falar, porque isso é muito importante. Sim, Eu vou falar assim, uma coisa pessoal. tá. Eu estou em fase de me aposentar da minha profissão de físico. Então, está sendo a minha motivação de vida hoje é o trabalho que nós estamos fazendo com os 5 generais. Legal. Dá outro gás, né? Outra Outro gás, energia, outro né? Sim. A pergunta é direcionada ao que a gente está sentindo pessoalmente ou a reação do público? Não, eu tô perguntando para vocês agora que vocês convidaram, porque a pergunta do Podrão foi o que vocês fariam de diferente, né? Aham. O Zé Maria falou, não, nós estamos já fazendo agora diferente. É. E o que eu perguntei é se vocês estão sentindo, a vibração, vocês estão naquele pique de energia assim, porra, vou fazer um negócio legal, Olha, deu aquele... Eu tô com mais de Aqui, 60 tem anos, confusão. sabe? Eu tô com mais de 60 anos, mas tem hora que minha cabeça tá um moleque de 17 anos, Você sabe? tá com o mesmo problema que essa, eu, então. essa energia que a gente tem, sabe? É, Eu acho que o rock renova a vida da gente. Sim, claro. legal. Talvez a gente ficou um tempo parado porque a gente teve que trabalhar, teve que criar família, teve que essas coisas. Hoje a gente está liberto de novo, entendeu? Eu tenho filho, tenho tudo, mas assim, não tem aquela obrigação. E o meu trabalho também já está meio resolvido, entendeu? Eu trabalho fora a música, né? Sempre trabalhei com publicidade, com gráfico e tal. Agora estou trabalhando com condomínios, né? Que é um trabalho mais tranquilo, trabalho em casa.
Esse negócio de pandemia me ensinou a trabalhar em casa, home office. Sim. Eu faço um trabalho um dia na semana, vou lá e tal, e não tenho mais tempo disponível para minha vida. Outro dia eu vi duas citações interessantes. Uma, assim, quando a gente vai ficando mais velho, a coisa mais preciosa que a gente tem é o tempo. Sim. Né? E outra coisa, assim, é que com o passar do tempo, assim, a gente vai aprendendo a dar valores a pequenas coisas, sabe? A gente tem que dar valor à nossa vida. A outra pessoa me falou assim, cara, não se preocupa com os seus filhos, com os seus... Porque eles vão ter a vida, você vai morrer e eles vão continuar vivos aí, sabe? Eu vou chorar, então vou esquecer daqui a pouco. Então, preocupe com você agora, sabe? Te dê esse prazer de fazer uma coisa que você gosta. E o prazer que eu tenho, sempre gostei, foi sempre de música. Você não tem ideia, o primeiro show que eu vi na minha vida que eu falei, eu vou virar músico, foi Secos e Molhados no ginásio de esporte aqui. Presidente, era presidente Geisel, sabe, em 72, eu tinha 8 anos. Quando eu olhei lá, eu não vi o Ney Matogrosso dançando, eu olhei os caras lá atrás, com equipamento de som, bateria, os amplificadores, as luzinhas vermelhas. Eu falei, cara, um dia eu quero estar lá em cima, não quero estar aqui embaixo, não. Então você deu sorte na referência, assim, Sim. sabe, logo. Porque para mim, Secos e Molhados, Ney Matogrosso para mim o maior cantor, o maior intérprete do Brasil, mas não é só intérprete, é a performance, é a coragem dele. É a personagem. A coragem, o personagem. Uhum. Então, Ney Matogrosso para mim, a gente deve ter mais ou menos a mesma idade, eu tenho 60 anos. E olha que eu não sou assim uma pessoa da arte do envolver, mas o Ney Matogrosso é tipo um meteoro, assim, que passou na minha frente quanto ao que eu poderia pensar sobre o que é arte, sobre o que é um artista, sobre o que é uma pessoa, sobre o que é um homem, sobre o que é, entendeu? Ele é um meteoro assim que saiu rasgando, quebrou todos os limites. tudo quanto é conceito. É aquele cara que eu olhava, até hoje eu fico chocado com o Ney Matogrosso. Eu olhava e ficava chocado. Então ele para mim transcende, ele explode o que é artista porque ele vai muito além. Exato. E como pessoa também, tá? Um exemplo Como de E não pessoa foi, também, e não é, ele não tá no ano 2020, 2026, ele estava em 1974, no Brasil, era um governo militar, Sim. sabe? Era, sabe, o cara chegava lá em cima, se transvestia, sabe? Já começava dentro de casa, pai toda dele aquela militar, opressão, né, que ele vivenciou familiarmente, né, cara? Teve que sair de casa, Lidar brigar os com traumas o pai. que poderia ter obstruído a carreira dele. Pois como é, artista. e o que ele, como é que ele achou? A salvação dele foi se transformar num maior artista e sabe, e levar a música dele, o talento dele, sabe, como uma forma de vida. Talvez se ele não tivesse sido músico, se fosse enfermeiro igual ele tinha se suicidado dentro do hospital aí, né? Sim. Porque ele tinha, eu não sei se não é comprovado que ele já era homossexual, mas naquela época era muita repressão, né? Não tinha tanta liberdade. Talvez ele teria se matado de tanta repressão. Aí ele conseguiu no palco se expor, sabe, virar o que ele virou, né? Mas aí não, ele é fantástico. Se a gente for parar pra falar do Ney, vai ser todo mundo vai ter que botar babador aqui até, né? Aí, mas assim, mesmo com aquela performance toda e tal, eu criança, tudo bem que ele chamava atenção, igual Mamonas chamou a atenção de criança. Sim. Mas o que me chamou a atenção foi os caras atrás dele tocando, sabe? Sim, aí eu falei, eu quero estar lá em cima um dia tocando, sabe? Não foi New York Dolls, nem ninguém, não. Foi Secos e Molhados. Mas eles são fantásticos. Mas eu fiz essa pergunta para vocês, de como é que vocês estão na vibração, assim, hoje na estou super empolgação. feliz, estou assim, com 17 anos, estou feliz. Estou tendo um retorno maravilhoso das pessoas, sabe? As coisas acontecem do nada, igual o Podrão presenciou hoje, a gente estava no NB, chegou o cara lá que toma conta do audiovisual e falou, vocês tocam música, né, cara? Eu tomo conta do audiovisual, vocês querem fazer show aqui? Sabe, do nada as coisas acontecem assim, sabe? Mas a minha pergunta é justamente em cima disso. Por quê? Vou puxar a sardinha pro nosso lado, tá? E eu conversando com o Podrão, com os outros integrantes, é que a partir do podcast, que a gente começou o podcast, e o que a gente quer, né? E já estamos fazendo e temos orgulho disso, é de participar dessa alegria com vocês. Que bom. Dessa vibração, dessa energia. Agradecemos. Com vocês, com todo o pessoal do punk rock, com os artistas, com profissionais liberais em geral, né? Com os escultores, com
todo esse pessoal, por O quê? Podrão passou o dia, desculpa. Sim. O Podrão passou o dia hoje, no final dele, foi aquele dia maravilhoso, virou um general, foi super legal, só coisas boas aconteceram Com hoje. certeza. Lembrou, sabe? Vamos Essa conversar coisa, sobre a ela. energia a gente Mas é recebe isso, de vídeo, porque, sabe? O que está acontecendo? Eu tenho empolgação pelo trabalho. Por quê? Acaba que está tendo uma interligação muito grande e essas coincidências, igual você está lá e aí chega um cara do audiovisual, pô, vamos fazer um lance aqui. A gente estava lá com o pessoal da 416 do Bloco G, aí já chegou um outro pessoal ligado à família do Lobo Borges, Do Clube da Esquina. do Clube da Esquina, querendo falar com o pessoal lá todo para juntar um material para fazer com a gente. Aí tá lá o que tá super convidado, o Branco Seixas, que a gente adora para vir para cá. Aí nós fizemos no Bar do Careca. Aí o pessoal tá se interligando, se comunicando e tá rolando mesmo uma energia grande, sabe? A partir desse trabalho. Então eu digo assim, nós somos um podcast assim, iniciante, mas temos muita gente, né, para entrevistar, já tem muita entrevista Sim. para rolar, sabe? Por isso que eu fiz essa pergunta para vocês, porque nós também estamos numa vibração super legal de, por exemplo, vocês eram os artistas, eu era a plateia. A vida inteira eu fui plateia, mas pô, de estar com vocês aqui no estúdio, conversando com vocês, olhando nos olhos, porra, é legal demais. Então eu perguntei isso para vocês, porque o pessoal lembra do pessoal quando nós fizemos o encerramento lá, que eu fiz essa pergunta também e todo mundo falou sobre que estava sendo super legal. Então é isso que a gente quer, o pessoal aí também de todos os lugares do Brasil, a gente quer participar dessa vibração junto com vocês. A integração, a interação é uma coisa mais importante dentro do movimento cultural. Até citamos algumas coisas desse jeito. Você não pode ficar preso a uma bolha e achar que você está certo, que você é o melhor. Você tem que se expor, você tem que pôr a cara, tá? O que a gente tem feito? Eu e Zé Maria já passamos dos 60 e tal. Com o que a gente tem enturmado? Com a galerinha de 20 anos, com 15 anos, sabe? O pessoal é fã da gente, a gente vai em festa em Goiânia, o pessoal do Cybergot, sabe? Tem o pessoal do Undergot, quero mandar um abraço pro pessoal lá do Undergot de Goiânia, que recebeu a gente muito bem lá, sabe? Mesmo a gente sendo assim, os coroão da festa, a garotada toda assim, tratando a gente muito bem, gostando muito da gente. E a gente vai em festa de som eletrônico, tal. Zé, a gente tem que estar atualizado, não vamos ficar preso aos góticos do Echo the Penny, The Cure, essas coisas, não. Tá rolando coisa nova. Tem o synth pop, tem o dark wave, tem não sei o que lá, sabe? Tem muitas músicas novas, sabe? Que o industrial, eu falei, a gente tem que estar interagindo com isso para a gente estar sabendo o que a gente tem que lidar, sabe? Não vou ficar, não, eu toco uma música igual Bob Dylan, vou ficar introvertido fazendo música para mim mesmo. Não, a gente tem que interagir, tem que saber o que está acontecendo. Não que a gente vai pegar e fazer uma música que não é a nossa verdade, mas a gente tem que estar ciente do que está acontecendo para a gente poder fazer um trabalho paralelo àquilo, além de mostrar nosso trabalho, tá um trabalho atualizado, né? Dentro da... Eu e Bob Dylan, a gente não se fala mais até hoje. A relação ficou arranhada. Até hoje a gente não se fala. Aqui, pelo contrário. Na minha profissão, eu não envelheço. Eu tenho 17 anos. Sim, legal. Há 46 anos eu tenho 17 anos. Meu aluno tem 17 anos. Legal demais. E meu diálogo com esse aluno, é horizontal. Legal demais. Então, isso já me facilita essa comunicação com essa turma. E hoje, como o Félix, ele se sente com 17 anos, eu também. Super legal. Me sinto com toda a juventude, com vontade de fazer o que eu gosto. E se o público gostar... Isso que é legal, que é impagável. Tem hora que o corpo não acompanha a cabeça da gente, né? Não, mas A gente foi tocar em Santa Maria, aí a gente começou a tocar um punk rock nosso, Rato de Brasília, aí aí fizeram uma roda na frente da gente, molecada tudo fazendo uma roda de punk lá, aí minha guitarra, peguei e saí, pulei lá pro meio da roda de punk, pá. Aí minha filha pegou a imagem e postou, né? O vô no lugar de estar em casa cuidando dos netos, não, tá lá no meio de uma roda de punk tocando guitarra e tal, né? Isso é legal. Isso é legal. Sabe? Mas é legal, porque a energia que a gente sente fica assim, você não sente dor, você não sente tristeza, você não sente Vocês nada. conhecem a banda? Eu vou perguntar pra vocês conhecem a banda nova, mas é punk rock, mas eu acho muito legal eles, da forma como eles usam a internet. A banda Carne e Sal, vocês conhecem? Carne e Sal. Carne e Sal, que eles, aqui é Carne e Sal.
e nós vamos tocar um punk, nós vamos tocar um rock nessa porra aí, chama a gente que a gente vai pra qualquer lugar. E eles vão mesmo. Eles arrumaram uma Kombi, acho que é a última vez que eu vi ela da Kombi, e eles pegam os instrumentos, vão tocar em qualquer... Chamou, eles vão pra qualquer cidade tocar. Só que eles usam a internet como o maior instrumento de divulgação deles. Ótimo. Eles começaram, eu acompanho, que eles são muito engraçados, né? Ah, que é Totes, Sombra aí, o Sombra faz o lance lá e tal. E eles têm, assim, agora um monte de seguidores, tá bom? Aí eu vou falar, o Carniçal, banda Carniçal, vocês passarem por Brasília um dia, venham no CGM Talks também, acho vocês fantásticos. Eu conheço Eles- o pessoal que tocam, são headbangers, tocam Eles- metal, que eles são cara, desse jeito, é muito engraçado. Os eles caras, são você muito- pode ir, "Pô, vamos tocar essa porra." É tipo, não é engraçado igual o Massacration. O Massacration é tipo bastante comédia. É. Os outros não. Eles levam a sério o lado dele, mas só que é É, engraçado, sabe? Deve ser igual esse carniçal aí. Eles são Não é o muito cara do engraçados. metal, não, né? Não. Porque tem um cara do metal que é mais ou menos. É porque ele falou carniçal, os dois são, acho que é carniceiros o nome dos caras, sabe? Mas só que é do metal, os caras. Mas Deixa eu ver se eu geração- acho eles aqui pra mostrar pra você. Agora a gente está falando de energia enquanto o Sérgio está ali procurando, né? A questão da energia de hoje, que a gente teve essa oportunidade de fazer se o tempo voltasse. Hoje foi uma espécie se o tempo voltasse quando a gente viu o Anf 9, Claro. né? Que foi o local onde tudo começou para ambos, né? E outros mais, como eu falei no início aqui, abrindo, né? Que é os primórdios do Rock de Brasília, que essa coisa da sinergia ter dado certo, que pode nos impulsionar para... Não é que nós vamos nos transportar para o passado e fazer tudo de novo, mas daqui para frente a gente continuar dando, né, extensão de tudo aquilo que foi plantado lá atrás. Sim. Porque eu acho que esse é o grande lance. Quando você falou assim, olha, eu estou feliz que eu vou me aposentar. Eu também estou me aposentando também como professor, né? Como aqui inclusive, quero até lembrar a todos que o professor Zé Maria, que é aqui um dos fundadores do Rola Pedra, e também, claro, juntamente com o Félix aqui, e que não está aqui o Marco General, um grande abraço meu para o Marco General e para o Mozart, né? Ele foi professor de todo mundo, tá? O Zé Maria foi professor da galera do PUS, do meu irmão, que também na época era um grande flautista erudito, tocava na fanfarra do Corgés e etc. Professor Foi do Ronan. professor dentro da sua matéria? Ele foi professor de física do Ronan e do Chicone, do vocalista e do baterista do PUS, da banda PUS. Legal demais. Dentre outros músicos, se eu for ficar citando aqui, é uma outra entrevista. Eu dei aula no Cojás. Dei aula no Cojás. Foi um dos últimos colégios que eu dei aula. Deixa eu mostrar o carniçal para vocês, que a garotada gosta. Peraí. Esses caras mesmo, eles não são punk não, eles são tipo headbangers. Vamos tocar nessa porra aí. Que massa. É isso, fala a palavra. É isso? Os amigos dele aí, vai ser uma festa privada. E bora tacar o terror nessa merda aí, ó. Eles são muito engraçados. Agora, dentro do... E eles tocam, eu comecei a acompanhar eles falavam só ali no quintal de casa mesmo. Pô, hoje os caras estão tocando em tudo quanto é lugar, os bares estão chamando, lugares, festivais e tal, por quê? É o uso da internet. Uso da internet. É o uso da internet. Aí, a importância... Da gente se interagir com a linguagem que tem hoje. Tem que ter essa... 5 generais antigamente É. fazia o quê? Fazia panfleto, fazia fanzine de mão em mão, chegava e tocava e falava para os amigos e tal. Hoje não, você tem que saber usar essa linguagem. Usar a internet. Entendeu? Ou você faz as suas chamadas ali, você peça alguém que faça, ou você vá nos podcasts, porque esse é o braço digital hoje, de qualquer profissão, não estou falando só do músico, é super importante. É a ferramenta. Super A gente ia no Correio Brasiliense, levar foto pro Irlan Rocha Lima. A gente escrevia as matérias, ele pegava e redigia de novo. Quer dizer, hoje ninguém nem tem um jornal físico mais. É. Quanto tempo você não pega um jornal pra ler? Você dá uma olhada na banca. Pra assim. ler, não, Você dá uma olhada na banca. Você assim. sabe que veio, mano, a gente vai desviando.
Eu tô com medo desse podcast durar uns 3 dias, porque a gente vai desviando. Você sabe que a gente era da geração de... Olha aí o Correio! Aí um eu dia... entreguei muito o jornal. Olha, é por isso que essa mais onda. Olha aí o Era eu Correio! e meu irmão, de bicicleta, entregando o jornal na Asa Sul e na Asa Norte, cara. Um dia... E para os generais, inclusive. É, pros Sim, generais, era cara. da 315, da 715, da 115. Aí eu vou dizer uma coisa que vocês vão lembrar, talvez não lembrem. Depois eu vou voltar no lance do jornal, que todo mundo devia odiar ele, o irmão dele, porque o Olha Aí o Correio era o pessoal, tá, pessoal, que vendia o Correio, que era o jornal em forma de papel, desse tamanho. E aí a meninada, para ganhar uns trocadinhos, os jornais davam uma porcentagem mínima. Só que era 6 horas da manhã que eles passavam gritando, olha aí o Correio. Ainda tinha o grito, ainda tinha a escala. Entendeu? Tinha canção, olha aí o veio o Correio. Tinha aula. Só que era 5 horas da manhã, 6 horas da... Cara, eu sempre acordei 6 horas tarde, da cara. manhã. Então vocês devem ser muito mais mas só odiados se do que os Isso era um residentes. plágio de garrafeiro. Tinha o garrafeiro também. Exatamente. Tinha o leite, quando não era do leite igual o leiteiro que botava na garrafa lá. Olha a pamonha, e aí vai, né? Aí vai. Pois é. Aí o que eu quero lembrar é que eu tive um estranhamento, engraçado isso, não deveria por causa da minha idade, né? Tenho 60 anos, mas eu sempre utilizei dentro do serviço público tudo que teve de melhor na internet, desde o início, que eu trabalhei na Receita Federal há um tempo. Então a Receita Federal era um órgão, e até hoje ainda é, muito tecnológico, com todas as... sempre trouxe, né? Então eu trabalhei muito tempo também fazendo seleção de notícias pela Receita Federal, com todos os jornais que tinham revista, a gente cortava, a gente selecionava e fazia um jornal que era de matérias tributárias, matérias que interessavam à Receita Federal, e os administradores e tal. Cortava Aí, mesmo, né? Era. E pregava Não, mas no eu A4. trabalhei... Ofício, porque Não. antigamente não tinha A4, tinha ofício. Né? Não, a gente fazia lá na máquina, Na já digital. montava mesmo fisicamente com Xerox. Com Xerox. Com Xerox, ela diagramava. Aí eu tô esses dias na padaria aqui, que eu adoro tomar um café lá com uma tortinha de alguma coisa. E aí quando eu saio no canto, Mecanografia. eu vejo um senhor que não era, que ele tivesse uns 80, com um jornal aberto, um jornal de Brasília, se eu não me engano. E eu olhei e aquilo me causou uma estranheza tão grande que não devia, porque eu fui criado vendo jornal, mas ver hoje em dia uma pessoa com um jornal aberto, que era uma cena normal, me causou tal estranheza. Quase que eu vou lá, assim, conversar nem sei o que com ele, sabe? Dá vontade de abraçar ele com o jornal, assim, porque é uma cena que fica na memória da gente, né? Que a gente... Então hoje ver uma pessoa lendo o jornal volta à memória, mas não devia me causar estranheza. Olha, o Correio ficou na memória afetiva da gente, né? No cérebro, ficou gravado. Né, sabe? Quem tem mais de 40, 50 anos lembra muito bem disso. Os classificados. Você respondeu a coisa, né? A internet mudou o mundo, né? Mudou Mudou o mundo. Eu acho... Você olhar mentalmente a imagem de alguém debaixo de um orelhão, só na imaginação. Eu acho que a internet, claro, para nós, cada invento tem a sua época, o seu impacto, tudo. Mas para mim, não há uma invenção que tenha tido um impacto tão grande, tão massivo em todas, quase que no mundo inteiro, em todas os segmentos ao mesmo tempo, em todos os campos da ciência, como a internet. Para mim é uma coisa que eu sou super orgulhoso de viver na época da internet. Tá. O que a internet teve em 10, 15 anos, a IA, em um ano, revolucionou tudo mais do que isso aí. Tudo mais. Hoje faz planilha, faz música, faz não sei o que lá, faz tratamento, faz... Sabe? E ninguém sabe onde vai chegar a IA. Ninguém sabe. A gente não pode fazer uma previsão de cenário futuro com a IA, não dá. O tempo vai cada vez assim, 100 anos, vai diminuindo para 10, 10 vai diminuindo para 1 ano, as evoluções estão muito rápidas assim, entendeu? E esse aqui, ó, o celular, eu acho uma das maiores invenções da humanidade. As pessoas que não se odeiam, que não gostam... Rapaz, eu beijo na boca o meu celular, porque isso aqui para mim é fantástico. Porque às vezes a pessoa não gosta, mas sabe que isso aqui salva a vida, que você pode fazer uma cirurgia, tá aqui no Brasil, fazer uma cirurgia no Japão, passar conhecimento, tem treinamento.
Tem um lado ruim? O problema é Tem. isso, é o emprego, Mas- o emprego da ferramenta. É igual quando a pólvora foi inventada. Qual foi o objetivo da pólvora? Os chineses inventaram fazer fogos de artifício para fazer uma festa, para não sei o que lá, era alegria, Mas essa- comemoração. E pegaram a pólvora, puseram uma bala na frente e matou o outro. O Zé Maria, que é da Eles física, inventaram né? celular para inteligência. Toda invenção tem as suas externalidades. Aí, se você pegar o avião, o mesmo avião que te leva para passear, Solta uma tá bomba. bombardeando os outros lugares. Então, mas o que que a gente soma? O que que a gente soma? Claro que a gente tem que tentar fazer o melhor para combater esse lado ruim. Mas a soma das invenções, todas elas vão ser assim. Se o resultado bom delas, os bons resultados delas são maiores do que os ruins. Uhum. Se forem, meu amigo, vão para frente. Não adianta ficar lutando contra as invenções, contra a tecnologia. Te abraça com ela. Te abraça e vai junto, porque é o melhor caminho. Nadar contra a correnteza não tem jeito. Mas para criança, por exemplo, você tem que saber orientar. Para a gente mesmo, a gente tem que ter um autodomínio. Porque você vai dormir. Eu vi uma piada tão engraçada assim pela internet. O cara, vou dormir hoje cedo porque não sei o que tem meia-noite, mas eu tenho que acordar cedo. 4 horas da manhã. Quantos cu tem a cobra? Quantos cu tem a minhoca? O cara, 4 horas da manhã, não dorme, vai ficar pesquisando besteira. Não, a gente pode falar essa palavra aqui. Cu de minhoca pode, né? Minhoca? Minhoca. Não, eu não identifiquei, foi a palavra minhoca. A outra eu identifiquei. Eu não Pois identifiquei, é, o cara tá lá pode, assim, pode. ele tava perguntando. Como... A física tem, né? Buraco da minhoca, como é na física? Tem aí a teoria, né? Não tem a teoria no buraco da minhoca? Buraco de minhoca. Buraco de minhoca? Você vê que eu não sou tão burrão. Não. Você vê que eu não sou tão burrão. Em astronomia. Deixa eu perguntar. Essa 1, é porque nós fizemos a bagaceira, essa 1 aqui tá valendo? Tá valendo? Acho que agora não mais, né? Você pode perguntar o que Tá. quiser agora. Tá, vamos perguntar em termos do geral, assim. O que é, até porque a gente sempre fala para todo mundo, né, para todas as gerações, mas o que é a banda Cinco Generais? Se vocês fossem definir, o que ela é? Olha, a gente não consegue, nós mesmos não conseguimos nos autorrotular. A gente tem um problema desde a época dos punk, o punk nunca gostou de rótulo. Sim. Então a gente continua nessa. Tá. Nós nos julgamos músicos experimentais, tentando entregar um trabalho reflexivo. A nossa música precisa ter uma mensagem, ela não tem uma mensagem vazia, ela precisa ser escutada, ser digerida, e esse é o grande mote da nossa banda. E nós não trabalhamos mais hoje. O Félix, conversando comigo, ele fez uma definição muito boa, porque quando os Cinco Generais no início, a gente atacava o externo, o que estava em torno da gente, que era a causa social. E na evolução, hoje, nós estamos trabalhando para o interno, falando do ser humano, da relação humana, do sofrimento, do amor, das coisas que pertencem ao interior humano. Sim. Então, hoje, a nossa banda está muito mais voltada para essa parte interiorizada. Mas a gente não consegue, nem nós, eu, pelo menos, não consigo rotular a nossa banda. E o que você fala, Félix, disso aí? Tem dois lados, né? Tem um lado da lírico, né? E tem o lado descritivo mesmo, assim. Por exemplo, quanto às letras, essas coisas, a ideia da banda é exatamente esse negócio de transmitir o sentimento do ser humano, o sofrimento, porque isso aqui não é uma coisa que acontece no Brasil ali. A gente tenta fazer uma linguagem universal. Porque o cara que sofre aqui por uma dor, por uma perda, ele sofre em qualquer lugar do mundo. Sabe? Não é só música, o cara perdeu uma namorada, não, perdeu um pai, perdeu um filho, sabe? O cara não consegue um emprego, o cara não consegue, sabe, se desenvolver na vida dele. Isso aí vai criando traumas na cabeça da pessoa. Sim. E isso pode acontecer muitas coisas, sabe? Até o cara tirar a própria vida por causa desse sofrimento. E a gente tenta levar uma mensagem que aquele cara não está sozinho, sabe, no mundo. Existem muitas pessoas que estão daquele jeito e tem que jogar a bola para frente. Apesar de ter um tema assim obscuro, que o dark, o gótico, trata diretamente com a morte, né? Porque o gótico, a salvação para o gótico, desde aqueles escritores antigos, é a morte. Porque todo sofrimento que você tem na vida vai acabar aquele sofrimento quando você morrer. Ele não se preocupa o que vai ter depois, mas aquele sofrimento
o humano ali ele vai ter um fim. Algumas religiões falam que você vai pro céu, outras você fala não sei o que lá. O God fala que a morte vai te salvar desse sofrimento. E o lado musical. Assim, quando começamos a tocar, a gente ia pro estúdio, cada um tocava o que queria, cada um ia para um lado e tal, e falava, agora deu certo. Esse trabalho experimental, a gente sempre trouxe eles junto da nossa veia. A gente não toca porque o fulano tá tocando, vamos tocar igual a eles. Não. A gente toca aquilo que sai de dentro da gente, do nosso pensamento, se encaixou com outro cara ali, então beleza. Tem uma música que Pássaros Negros, ela é completamente, até hoje eu não vi, antes nem depois dela, alguma música parecida. Porque a linha melódica dela vai para várias tendências, sabe? A bateria é uma coisa, o instrumental é outra, a voz é outra, a guitarra é outra. Aí no final aquilo ali se encaixa. Quer dizer, trabalhava a gente com uma música experimental, uma música de vanguarda naquela época. Um rapaz que eu vim a conhecer ele agora há pouco tempo, quando a gente voltou agora, ele quis comprar uma camiseta da gente, ele falou assim, Félix, aquela música Pássaros Negros, eu demorei uns 10 anos para entender ela. Quando eu ouvi ela, eu odiei a música. Depois eu comecei a ouvir. Hoje, para mim, é a melhor música de vocês, porque nossa música não é digerível. Sim. Sabe? A gente quebrou os padrões daquela época, musicais, e esse trabalho que a gente está fazendo novo, também está na mesma linha. A gente não está seguindo a ninguém, a gente está fazendo uma coisa assim, completamente para quebrar esses padrões que estão tendo. Vou ser assim, mais claro. Mundialmente, o pessoal está usando teclado, uma bateria eletrônica e tal. Aí a música se pasteurizou. Todo mundo, todo mundo tá igual. Você escuta uma banda igual, uma banda de São Paulo igual, uma banda da Alemanha igual. Nós temos o compromisso de quebrar essa linha. A gente já quebrou isso há 40 anos atrás. Vamos quebrar novamente. Sabe, falar, gótico não é só isso aqui, esse mesmo ritmo igual todo mundo tá tocando. Gótico, o nosso som vai além dessas coisas, dessas composições. Se você achar que nossa música é estranha, muito bem. Se você for entender nossa música daqui a 10 anos, melhor ainda. Porque nós não estamos fazendo música para hoje, a gente está fazendo uma música para sempre, sabe? Eu tenho uma Les Paul bem ali, que está escondida. Uma hora a gente vai, mas pode dar um trechinho só de levante da cadeira, assim, só, porque aí eu vou falar. Só um trechinho aí no microfone, só porque pro pessoal entender. Depois, uma outra hora, eu vou jogar Les Paul na mão de vocês ali, só para dar. Mas só porque eu quero. Uma palhinha? Só porque eu quero. Só uma palhinha de levante, porque eu quero entrar na segunda pergunta a partir disso aí. Tá, tudo bem, cadê a guitarra? Não, mas a guitarra. Não precisa. Acha que é só uma palhinha? Não, eu toco ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Quer ligar? Quer ligar? Eu vou te. Pega para nós, por favor. A guitarra tá aqui. A caixa acho que tá com o cabo bem ali. O cubo tá ali. Eu vou Faz uma outra pergunta aí enquanto isso. Eu tenho pergunta. É porque essa pergunta era a ver com aquela ali. Vai interpretar o Levante da Cadeira? Hoje mesmo eu estava olhando o documento original de Levante da Cadeira. Esse documento foi, na época, registrado a gente registrava tudo na Polícia Federal. Sim. Né? E essa letra, ela teve que sofrer modificações para poder ser autorizada. Sim. Não, Levante da Cadeira. Você sabe que eu trabalhei no Ministério da Justiça na época que ainda havia a censura, na época do ministro Abiakel ainda. Já contei isso no Bar do Careca, né? Abiakel era ministro da Justiça, né? Abiakel era o ministro da Justiça, que deu um problema lá, naquela época já existia corrupção, já pensou? Deu problema com as pedras preciosas. As pedras preciosas, diamantes e tal. Eu até me recusei, eu não era punk, mas eu era um cara digno, honesto. Eu tenho uma formação de gemólogo. Gemólogo, pois é. E aí, uma vez, no auge daquela... Já vou chegar onde eu quero. No auge daquela escândalo dos diamantes, das gemas, das pedras preciosas desviadas, tem um salão negro no Ministério da Justiça. E aí eles promoveram cumprimentar a mão do ministro Abiakel para dar aquela levantada política na imagem de corrupção dele. Eu não fui, eu era servidor, mas me recusei, não fui.
Tem outros políticos também. Tem um político que está careca aí, tentando voltar. Um político também que eu também não cumprimentei. Eu não sou mal educado, não, mas às vezes não dá, sabe? Mas por que eu estou voltando nisso aí? Porque tinha o Ministério da Justiça aqui, eu trabalhava e tinha um prédio mais baixinho do lado que era o da censura, os censores. E aí o que nós falamos foi no podcast do Podrão. Esses censores, eles hoje são policiais, são delegados, são não sei o que, eles não fizeram um concurso nem para ser censores, e naquela época não tinha concurso também para esses órgãos. Então, quem eles pegaram que se adaptava mais a esse tipo de trabalho? Os censores dessa época. Muitos censores das músicas, dos artistas, hoje são delegados, peritos, policiais. Não, tem gente nativa ainda. Tem gente nativa aqui. E só migraram para essa parte, sem concurso, sem nada. Só estou dizendo que a geração nova não sabe da censura, e a pergunta que eu vou fazer é essa, já vou emendar enquanto o Ismael está ali brigando com a nossa bagunça lá atrás, que nós trouxemos tudo para cá para a gente montar o nosso estúdio, a bagaceira tá feita lá atrás. Hoje a censura, eu acho que está mais democrática. Lembra aqueles filósofos lá gregos, né? Porque hoje não tem mais a censura, tem o cancelamento. A sociedade com esse celular aí pode cancelar. Se você faz uma coisa que não seja condizente, uma palavrinha errada, você é cancelado e pronto, acabou sua carreira. Nós não vamos nem discutir, nós não vamos entrar no assunto, porque senão a gente se ferra, qualquer coisa se ferra. Mas, e nem dizer quem estava com razão nem quem não estava, mas quando o menino ali como é o nome dele, rapaz, que modificou uma letra da parábola, da força de um menino, ele mudou para menina só. Bastou isso. Foi cancelado. Para cancelarem ele. Eu não estou discutindo se está certo, se está errado. Sim. Eu entendi o lado dele, ele quis ou homenagear, ou abranger mais, ou trazer para um campo mais, né? Mas parece que, não sei se foi isso que ele não combinou com o autor, né, com um dos autores né, antes de fazer isso e tal. Mas não é uma coisa tão agressiva, tão assim. Eu acho que até a intenção dele foi boa, mas foi um cancelamento violento por causa disso. Não foi nenhuma palavra, foi uma letra. Você já pensou? Hoje uma letra, é a censura, que né? é logicamente que representa um gênero, a gente compreende isso tudo muito bem. Mas para que a gente entenda que, ao mesmo tempo que a internet é um braço fantástico para você divulgar, por uma coisa, e aí eu não estou defendendo quem fala besteira, tá, gente? Porque eu não estou defendendo fake news, não estou defendendo declarações supremacistas, declarações homofóbicas, declarações que de alguma forma possam prejudicar principalmente as camadas mais frágeis da sociedade, né, com menos defesa. Eu estou só dizendo que uma palavra errada, às vezes até por desconhecimento. Por exemplo, aqui eu estou trazendo o Alex Podrão, que é um super amigo meu, porque o Podrão é um ícone, é um virtuoso, é um conhecedor, é um estudioso, tanto que vai escrever, está escrevendo, já vai lançar, né, o livro dele sobre o punk, a história do punk de Brasília da década de 80. Não é à toa que eu estou trazendo ele aqui, né, para a mesa, não só como amigo, não só como admirador dele, não só como parceiro de podcast, que a gente vai fazer muitos episódios juntos, né, Podrão? Mas também como um conhecedor dos temas, né? E como um cara que viveu na época. Da mesma forma que se eu for entrevistar aqui uma pessoa representante de uma classe, de uma cultura, de um gênero, eu vou, se for possível, trazer como apoio para que eu não fale alguém que esteja inteirado, uma grosseria, uma besteira, ou fale ou deixe de falar algo que seja importante, entendeu? Mas aí falou, me lembrou. E aí eu vou te perguntar, porque o Ismael, até ele conseguir trazer essa... Acho que depois da manhã ele consegue. Mas é porque a culpa é minha, tá? Tá uma bagunça lá. Eu vou ter que dormir do lado de fora do apartamento por causa da bagunça. Mas a pergunta tem a ver com isso, por que o nome da banda de vocês é Cinco Generais? E já aproveitando a discografia dos Cinco Generais. Cara, era pra estar em cima do negócio, se não tiver, tá naquela bagunça. Se não tiver aqui, ó, tá lá.
Olha, os cinco generais, 1985. Governo 1984. 84. Não, o governo, quando a banda se apresentou, foi em 84, Zé. 84? Foi. A memória do velho aqui tá. Então nós estávamos no final do regime militar, governo Figueiredo, e já havia várias manifestações pró-diretas, e teve uma manifestação em especial que ocorria na L2, na L2 Sul, e o general Newton Cruz. Nesse momento, o nosso primeiro vocalista nem sonhava ainda tocar nos Cinco Generais. Mas ele jogou uma piada para o Newton Cruz. O Newton Cruz, de cima do cavalo, tirou ele de dentro do carro, do volante do carro. Eu acho que tem essa cena registrada. Esse que é o não João tem? Vicente, que aconteceu. E logo em seguida, depois, o João Vicente passou a ser o vocalista. E a gente não tinha nome, a banda estava ensaiando e procurando nome. E surgiu essa ideia dos Cinco Generais. Quando eu escutei esse nome, eu fiquei tão empolgado com esse nome. É. Cheguei em casa, era sexta-feira, meia-noite. Peguei um papelão e fiz essa logomarca que tem aqui no papelão. Mostra lá. E pichei essa logomarca em uns 2, 3 lugares. Aí no dia seguinte, o ensaio de novo. E eu virei pro pessoal, olha, eu andei pichando. Cadê o papelão? Tá aí no carro. Me dá o papelão. Félix, João Vicente, Mozart saíram, picharam Brasília inteira. Cinco Generais, né? Era uma forma de subversão ao sistema que a gente vivia naquela época, né? Se você vai ter que atacar, eu lembro de um disco que foi lançado, Ataque às Hordas do Poder, né? Isso. De uma famosa banda aí, SBH, uma coisa assim. Era uma forma de subversão ao sistema que a gente vivia. Não só... Opa, deixa eu ver isso aqui. É meu filho, depois eu converso com ele. Não. Era uma forma de subversão ao sistema. Mas não é nada importante. Não, ele sempre me liga assim, para dar um oi. E aí o que aconteceu? A gente estava falando dos Cinco Generais, né? Isso. A pichação. Pois é, pichação e porque o nome? O nome, né? Pois é, o nome foi uma forma assim, mais assim, de fazer um... como é que... O nome tinha um mote. Cinco Generais, ditadura nunca mais. Então, aquele momento era um momento da luta das diretas já. Então, a gente estava muito envolvido ainda politicamente. Aí, o mais interessante é que depois que isso foi pichado, a banda não tinha se apresentado ainda. Então, a cidade apareceu segunda-feira, pichado assim, os generais. O que se imaginou? Vai fechar tudo, né? Os generais voltaram. Existia estado de sítio ainda, né, cara? Eu lembro que a gente não podia, tava no plano. Vocês viram a chamadinha que eu fiz para vocês? Eu vi, sim. Você... Eu vou fazer... Voltar aos Cinco Generais ou manter na cadeia? É porque eu uso temas... Eu uso o tema, como eu te falo, que eu uso os mitos, né? E aí eu pego o tema político junto com o tema artístico, eu faço uma mistura, né? Eu sou igual o Chacrinha, eu vim para confundir, eu não vim para explicar. Acho que dá para tocar no som então, ali, ser acústico, assim, gente. Então, pessoal, só Tem um violão, então. Pega o violão, tem um violão. Vou trabalhar aqui com ele, vou ajudar o Ismael. Tá, vai lá, tem um violão no quarto lá, tá no gancho. Então, o que eu peguei? Para atrair o público, com um tema artístico, às vezes é mais difícil do que um tema político. Sim. Então a banda de vocês se chama Cinco Generais. Nós tivemos agora de frente para uma possível tentativa de golpe de Estado em que as Forças Armadas eram convocadas, eram clamadas, eram invocadas o tempo inteiro. Aí eu peguei naquela meu mote que eu faço, né, para entrar à direita, entrar à esquerda e trazer para... E é o nome da banda Cinco Generais, pessoal, e sempre, também o punk rock sempre foi muito combativo à ditadura e ao militarismo, tá? Sim. As letras das bandas de rock de Brasília, do punk rock, sempre foram letras políticas, não era só música, era todo um movimento, todo um contexto. Aí eu coloquei aqui, ó, os Cinco Generais devem voltar ao poder ou devem permanecer nos quartéis?
Entendeu? Porque aí traz o pessoal que quer as militares no poder, traz o pessoal que não quer os militares no poder no contexto jurídico, mas aí eu tô falando da banda. Tô falando da banda. Aí o Félix achou, pessoal, desculpa, era para ter uma guitarra. Só A guitarra tem muito boa, só que não tem o cabo. tem uma Les Paul ali, depois se a gente achar, a gente faz no final. O violão resolve. E o... Tá tudo na bagunça, então o Félix vai fazer um pouco de levante da cadeira com... É melhor esse? E eu fico com esse aqui? Tem que virar ele pra trás, né? Assim, né? Não, ele tá tudo aí mesmo. Ele, só para dar uma palhinha para o pessoal conhecer. Eu sou tão burrão que eu que ia passar por baixo. Daqui pega o microfone. Vamos lá. Atenção, cidadão. Você viu, né? Porque Você é enganado. Você viu a minha dificuldade na física. Esses baixos teores não alteram seus valores. Vai. Dá para sair no violão? Tá? Tem a versão acústica aqui. MTV. Só para o pessoal que não conhece, né, padrão? Sim. Que tem tudo a ver. Quer que eu segure aqui? Inclusive, o próprio Distrito Federal é a fim de tocar essa música, né? Essa música, eu acho ela sensacional. Desde a época que eu ouvi quando eu era moleque. É que... Passou na guerrilha, então. É isso que a gente quer ver mesmo. Então, já que ele citou, é porque os Cinco Generais, ele vem de uma fusão da banda Espaçonave Guerrilha com o Tridente de Aço. Eu sou um representante do Espaçonave Guerrilha, ele é um representante do Tridente de Aço. Sim. Então, essa música fazia parte do repertório do Espaçonave Guerrilha. Que só tinha duas músicas, que uma delas é essa. Legal. Ismael, esse aqui pega o vocal, também pega os dois, ou você quer que eu... Pega tudo. Não, precisa não, aí pega tudo. Pega tudo? Pega tudo. Então vai lá. Atenção, cidadão, você é enganado. Esses baixos senhores não alteram seus valores. Discurso presidente em cadeia nacional. Cowboy americano toma nova decisão. Levante da cadeira, levante da cadeira, levante da cadeira. Levante da cadeira antes que seja tarde. Levante da decisão e desligue esse botão. Legal. Vamos lá. Vai lá. Legal. Atenção, cidadão, você é enganado. Esses baixos teores não alteram seus valores. Discurso presidente em cadeia nacional. Cowboy americano toma nova decisão. Levante da cadeira, levante da cadeira, levante da cadeira. Vocês estão cortando. Levante da cadeira antes que seja tarde. Tome uma decisão e desligue esse botão. Levante da cadeira antes que seja tarde. Tome uma decisão e desligue esse botão. Por quê? Porque o cidadão era enganado pela tela, pela mídia, por tudo igual é hoje. Aí falava, levanta da cadeira e desliga esse botão, vai tomar alguma atitude na sua vida, cara, sabe? Não para com isso. Galera. Legal demais. Marco, essa foi pra você, Assis, essa foi pra você. Que são os autores da letra. Autores, é bom, né? Fazer ainda lembrar dos colegas, poder falar e poder mandar mensagem. Legal demais. Pois é, mais ou menos por aí essas músicas. Obrigado. Legal demais. Essa aqui, você quer vir nessa aqui, Podrão? Cabe? Cabe ou não? Ou pra cá? Eu acho que o Félix já falou sobre essa primeira banda gótica brasileira. Foi. Tá, então eu vou na mesma, dentro da você explicando primeiro a gótica brasileira, já quais foram as bandas que influenciaram vocês, assim. Vocês são uma banda gótica, né? Era a primeira banda gótica brasileira, sob influência
De que bandas, de assim, que... isso uma questão bem... Porque se é a primeira, a gente está entre as primeiras. Sim, sim, Com toda sim. humildade. Tá. A nossa estética musical, ela não se parece com a estética musical que se coloca hoje como gótico. Tá. Mas a letra, o sentimento, a mensagem, ela foi preservada. Sim. Ela é uma mensagem dentro do gótico. A Tá, essência tá. do gótico. Em 1984 não existia esse termo gótico aqui no Brasil. A gente era considerado dark. Por que dark? Porque a gente andava de preto, tinha o cabelo todo arrepiado, a gente falava de morte, de sofrimento, de solidão. Aí não só a gente, teve também assim a nossa banda que eu adoro, que é a banda irmã nossa que a gente tocava direto, que é o Arte no Escuro, que também eu considero ele assim como uma grande referência dark, entendeu? E depois, hoje, depois de 40 anos, que o pessoal inventou o negócio de modinha gótica, subcultura, não sei o que lá. Mas naquela época a gente fazia essas coisas assim que saía. A gente ficava. Era a tristeza do ser humano, era a desilusão da vida que a gente tinha. E aquelas roupas ali era tipo um eterno luto que a gente vivia. O Arte no Escuro e os Cinco Generais foram duas bandas que tocaram muito juntas. Eu era muito amiga da Marielle. Sabe? Era não, é um grande amigo, Somos né? até hoje. Tanto é que estamos lançando uma música, lançamos ontem a música. É uma homenagem para ela e pra gente, entendeu? A música que é a cara do Arte no Escuro. Quero mandar um grande abraço à minha querida Marielle. Obrigado, Pro pessoal do Arte no Escuro. Você é demais. Legal. Foi uma maravilha. A música ela fez uma coisa, ficou uma coisa encantadora. Eu quero que todos escutem lá no Spotify, a gente tá subindo ela. E não só com a Marielle, a gente fez outros trabalhos assim, de cooperativa, de interação entre as bandas. A gente está lançando um trabalho, não só falando assim, os Cinco Generais vai lançar um trabalho novo, não. O que a gente quer fazer é um trabalho comemorativo dessa época, desses 40 anos que a gente teve aí de estrada. E o que a gente trouxe disso? Trouxemos amizade, trouxemos muito carinho, muita coisa que a gente veio juntando na estrada. Vai ter participação vou abrir o jogo. Vai ter participação do Rodrigo Leitão, que era do Finis África, Legal. que a gente tocava junto. O último show que a gente fez junto foi lá no Teatro Nacional, Cinco Generais e Finis África. Vamos trazer Marielle. Vamos trazer o Ayrton, que é um representante do gótico internacional. Eles saíram do Ceará, foram lá para a Alemanha, sabe? E tem também a Mariana Camelo, que é uma grande representante da cidade hoje. Grande amiga nossa. Que é uma ponte que a gente fez. Brasiliense. Que a gente fez uma ponte, não só com o pessoal antigo, mas o que chegou até hoje, as nossas amizades, nossos intercâmbios, entendeu? E nisso a gente está trabalhando junto, assim, aquela interação entre as bandas. Eu acho que muito importante. Inclusive, foi resgatada uma gravação de 1985, 87, que está lá. O nosso grande amigo Pilastra. Obrigado, Pilastra. Estamos aqui, ó, vamos fazer aquele trabalho junto, hein? O Pilastra do Elite Sofisticada. Ele conseguiu um monte de fita DAT dos Cinco Generais. Tem Cinco Generais ao vivo, Projeto Noutras, tem inclusive do Arte no Escuro. E nisso ele resgatou uma música Cinco Generais e Renato Matos. Você conhece Renato Matos? Sim. Então, só para você ter... Eu queria o telefone é muito pouco, pá. Queria mandar um recado pro Renato Matos, que um telefone é muito pouco, mas um podcast já é Fala muito. como um louco. Dá para falar para muita gente. Renato Matos, então fica um convite, tá? Sexta-feira agora, já tá marcado no estúdio, a gente vai pegar o Renato Matos lá e vai levar ele pro estúdio, vamos refazer algumas partes dessa música, entendeu? E vamos relançar a música. Quer dizer, Vou uma coisa... transmitir o seu convite pessoalmente. Transmita pessoalmente. Quem era a colega de você, a colega promotora, que ela anunciava, que eu não lembro o nome dela, aí ela dava uma analasada na voz e falava assim, ela falava assim, agora com vocês, Renato Rato, e era o Renato Matos, entendeu? E ela chamava de Renato Rato, tal. Mas ele tá super convidado para vir aqui, né, fazer um programa com a gente, um podcast com a gente, né? Uhum. E vocês também estão convidados, assim, se quiserem vir no dia que ele vier, para fazer companhia, para assistir aqui, para dar um apoio, estão super convidados, tá bom? Renato super Matos, legal. ele é um escultor de música, escultor de palavras, cara.
cada vez que a gente escuta as músicas dele, eu fico apaixonado. Como é que o cara sabe lidar tão bem com a palavra, sabe? O pessoal só lá vê lá, ele toca reggae. Não é só reggae, não, cara. Ele é um excelente poeta, cara. Nossa, o cara é fantástico. Sabe? Ele brinca com as palavras. E aí, quer dizer, a gente não interage só com a nossa bolha, sabe? A gente interage com todas as bolhas, sabe? Sim. É muito interessante falar assim, uma banda gótica tocando com o cara do reggae e tal, uma banda gótica tocando com o cara do hard rock aí, tipo a Mariana Camelo. Sim, entendeu? Sim. Isso é uma coisa, uma forma de interação, de integração, que eu acho que é muito, muito importante. Porque Sim, muito música, legal. você não tem que ter só uma linguagem e viver dentro daquela bolha. Você tem que ter vários nichos para você poder participar, para você interagir. E você falar que tem abertura de mente, né? Aí cai no que a gente conversou hoje mais cedo, né? Você Sim, estava falando né, do movimento ser da união e da desunião. O que é o rock de Brasília? E eu sempre estou, onde eu vou, estou sempre discutindo sobre isso, travando essa discussão, que o rock de Brasília, ele leva um tombo por causa desse pensamento. Que segmentou. Né? E a gente viu os ritmos litorâneos, o sertanejo, etc., crescendo porque eles fizeram justamente ao contrário. Foi. Então, hoje, ter essa ideia, a gente já aprendeu, acho que a gente aprendeu bastante, né? A duras penas. Então, acho que hoje é a interatividade, como você falou, da integração, da somatização e do agregamento, que é também a filosofia aqui do podcast do CGM Talks também. Bonita a palavra que você falou. Que em filosofia nós chamamos isso de a heresia da separatividade. É você achar que pode ser bom sozinho. Sem chance. Sem chance. Sem chance. Todos nós dependemos de todos nós. Como é que você chama aí? Que eu vou reformular o seu conceito? Só para te sacanear, porque tu é da vida. A heresia do separativismo. Eu vou te chamar isso de falta de humildade. Também. Tá? Vou enxugar o seu conceito, só de sacanagem. Eu vou te fazer uma pergunta. A banda ainda está com a formação original? É a banda original? Como é que tá, Cinco Generais? Existem quanto por cento? 60% da banda é original. Eu, Zé Maria e o Mozart, né? Eu toco guitarra, o Zé Maria também é guitarra e o Mozart, que é baixo também, toca guitarra, é baixo. O vocalista, o primeiro vocalista, ele não quis voltar a tocar porque ele mudou muito a vida dele daquela época para agora, o João Vicente, né? Um abraço para você, João. Pois era para estar aqui, hein, João? E o Marco, cara, que era o baterista, o grande criador dessa música Levante da Cadeira, sempre foi uma pessoa, assim, articuladora, muito forte, o Marco, uma pessoa super legal, fez de tudo, não só pela banda, mas como para várias bandas. Ele também é um mentor lá do Rola Pedra, entendeu? Teatro Rola Pedra. Teatro Rola Pedra, né? Que é ali a origem, né, de palco de um monte de músicos, de artísticos, de poetas, tudo, né? Poetas, escultores. Eu acho que a gente teve muita sorte, né? Porque a nossa geração teve uma integração entre as artes, né? Entre as de tudo ali, né? No Teatro Rola Pedra, Teatro da EIT, várias Gran Circular, vários lugares assim que teve o próprio Parque da Cidade, né? Muitos bares. A gente passou lá no Gran Circular. Vou deixar uma peculiaridade do Teatro Rola Pedra. Quando o Teatro Rola Pedra foi inaugurado, 3 bandas na mesma noite tocaram na inauguração. Plebe Rude, Capital Inicial e Legião Urbana. Aí. A única vez que os 3 tocaram no mesmo palco na mesma noite. Super legal. E ainda na periferia, né? A gente tem que levar em conta a periferia, que a banda Cinco Generais surgiu também da periferia. E conseguimos chegar assim, conquistar nosso espaço aqui em Brasília. Depois, no Brasil, tocamos em vários lugares, São Paulo, Minas, todos os cantos. E nosso trabalho hoje é reconhecido não só aqui no Brasil. A gente tem fã-clube na Alemanha, tem na Inglaterra, tem em Portugal. Inclusive uma música que a gente lançou aí com a Ayrton, ela tá na BBC de Londres. Entrou na grade da BBC de Londres. Super legal. Música nova que tá lá, a gente tá tocando lá. In the Dark Night. In the Dark Night. Super legal. Por isso que a gente já tá trabalhando com música em inglês, é a primeira música em inglês nossa, já pensando nesse mercado, entendeu? Porque o pessoal, a música latina pode até acessar lá, mas se tiver em inglês, eles têm dificuldade de ficar traduzindo essas coisas. A gente já foi bem direto, já lançamos uma música em inglês. Estamos pensando em fazer mais trabalhos assim, porque estão cobrando da gente. Tem uns DJs lá que eu conheço da Alemanha e tal, DJ Pagan, um abraço. DJ, o cara que foi o fundador do
Dia Mundial do Gótico, há 20 anos atrás. E o cara tá com o trabalho nosso lá, tá tocando lá na rádio, cara. O cara, sabe? E essas coisas estão acontecendo. Música nossa chegou lá em Los Angeles, que eu te falei. O baterista do Dark Avenger, ele é um produtor de Los Angeles. Ele gostou muito do trabalho da gente. Não tô falando que a gente tá contratado, mas gostou muito, mandou um abraço pra gente e tal. Sabe? A gente tá tentando pensar, não só focar aqui, assim, focar... Porque hoje a música te dá essa liberdade, a internet te dá essa liberdade de você expandir seu trabalho para vários locais, entendeu? Tem muita gente trabalhando assim, muito grupo trabalhando assim. Grava a mesma música em vários idiomas e lança em vários países ao mesmo tempo. Tá? Mas aí eu vou puxar a sardinha para o nosso lado. Nós já convidamos o Felipe Seabra para vir ao CGM Talks, não é, Podrão? Sim. Felipe Seabra já sinalizou com a gente a possibilidade de vir, tá com algumas questões, mas estamos esperando, tá, Felipe? Tá super Vou passar convidado. o recado para ele amanhã. Passa, se você Eu posso passar. se você puder passar uma cordinha para dar uma chamada e trazer, que Felipe Seabra tem um trabalho muito importante, não só dentro da música, não só dentro do trabalho artístico, mas de contar a história da música, e da arte de Brasília, que é super importante. Uma pessoa, desculpa dar esse palpite, mas uma pessoa que é muito importante dentro do mundo empresarial do rock de Brasília é o Gustavo Sá. Sim. Não sei se tem essa referência. O empresário que há muitos anos conseguiu se manter em evidência com o Porão do Rock. Ele agora vai ter um novo Porão do Rock, né? Daqui a pouco. Ele é uma pessoa muito interessante porque ele tem aí uma história muito longa. Já passou a muitos artistas internacionais na mão dele. Olha ali para aquela câmera e faça o convite, por favor. Gustavo, você está acabando de ser convidado para vir falar de Porão do Rock aqui no CGM podcast. Talks. No CGM Talks. CGM Talks. Isso. Convite está feito. Porque, pessoal, falando para vocês, né, e falando para o nosso público todo, o CGM Talks, ele é um podcast empresarial e artístico. A gente sabe da simbiose, da importância dos locais, dos palcos, né, Podrão, dos estabelecimentos comerciais para o artista. Sim. É uma simbiose, um não vive sem o outro. Então, a gente destacou aí o Bar do Careca, a gente vai fazer depois lá com o Beirute, a gente vai fazer com vários bares e estabelecimentos comerciais e até Olha, quem também... inaugurou a música ao vivo no Bar do Careca foi Espaçonave Guerrilha. Foi? Cogumelo Atômico. Cogumelo Atômico. Eu tenho a foto provando. Então nós vamos fazer uma brincadeira lá no Bar do Careca, se você me permitir, tá, Careca? Um grande abraço, porque o Careca é um dos maiores incentivadores da arte de Brasília. Fantástico, Careca. E ele gentilmente nos ofereceu a parte lá debaixo do bar dele, né, que é quase uma galeria, né, super legal, para quando a gente for entrevistar as pessoas mais lá de bar, mais, né, que esteja em Taguatinga, que não tenha espaço próprio, para a gente fazer um trabalho. Então a gente podia fazer um trabalho legal. Depois vamos pensar nisso. Tá, uma outra pessoa que você pode trabalho integrado com mais bandas, igual foi o do bloco G da 416. Viu, Careca? Se você permitir a gente, vamos fazer um trabalho lá, se ele permitir. Do lado do Bar do Careca, no mesmo praça, tem o Ivaldo Cavalcante. Da galeria. Irmão do Nativo. Que ele trabalha no audiovisual, trabalha na fotografia. Ele tem registro de todos os eventos que teve em Taguatinga, em Brasília. Ele é uma pessoa que tem história para contar demais também. Sim. E já que a gente falou de tanto, uma das coisas aqui, o nosso grande amigo, a gente falou do Rola Pedra, o nosso grande amigo Fernandez, que é um fundador, Muito bem lembrado. que é um fundador do Rola Pedra, junto com o Marcos e Maria. Ele está passando uma situação de, como é que falaria assim? Tipo, delicada, né? Está bastante delicada. Ele teve que fazer alguns tratamentos assim, de tratamentos medicais lá. A gente tem que torcer muito para dar tudo certo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo Amanhã certo. ele vai ver os exames pré-operatórios, ele deve instalar aí umas 3 pontes safena. E vai dar tudo bem, vai dar tudo certo. Vai, porque é tranquilo essa cirurgia. Já prometeu que depois disso vai dar muitas risadas comigo.
Ó, tomara. Vamos. É isso O aí. Fernandes, você prometeu o Fernandes foi uma das pessoas assim, que mais incentivou a música naquela época lá. Sim. Porque ele tinha um puta equipamento, ele tinha um equipamento a nível assim mesmo, nacional, assim, de qualidade. Isso foi depois de Rola Pedra, que ele, Tá. que ele Ele se investiu no equipamento de transformou som. num empresário Sim. O Rola Pedra Sonorização, aí, que era o Agora, melhor equipamento de Só Brasília. que é interessante falar que ele nunca deixou Apoiar as bandas. de ser esse produtor cultural, É. né? Sim. Como a gente hoje falou várias Que é vezes, super importante, né? artesanal. Então, Cara, ele saía Fernandes daqui, estava ali. levava o equipamento lá pra Séries, 2 caminhões cheios, chegava lá, levava um cano, voltava, com a gente ainda voltava rindo, sabe? Mas isso é super importante, né? Que a pessoa seja assim. Porque ele vai pela arte, né? É. Ele não tá indo só pelo dinheiro, ele tá indo pela arte. Olha, eu quero de novo constranger vocês dois. Eu gosto disso, vocês já perceberam, né? E eu quero olhar nos olhos de cada um, perguntar Olha, eu primeiro. vou terminar ficando apaixonado por esse homem, cara. Toda hora olhando no meu olho. cara. Fala lá. E eu vou te dizer que eu sou um bom partido. Uhum. Primeiro, Meu coração partido. eu sou um bom partido, sou um cara bonzinho, sou um cara romântico. Porra. Se pagar um jantar, a gente pode conversar, cara. Não é possível que em 2025 a gente não pode falar do que a gente gosta. É, né? lógico que não, cara. Dá licença, né? Vamos pedir licença. Eu vou olhar nos olhos de vocês e vou perguntar para o Zé Maria primeiro. Zé Maria, olha nos meus olhos, por favor, e me diga com todo o romantismo da sua alma. Qual música você acha que define os 5 generais? Que resume mais para você? Fala do sentimento da alma e tudo. Eu tenho uma. Vou ouvir você primeiro. Mas Eu tenho uma. você percebeu que ele desviou os olhos? Por que o cara faz isso? Quando o cara olha nos olhos dele, faz uma pergunta sincera, diz para ele responder com sinceridade, com carinho, com toda a alma dele, e ele olha pro lado. Eu sei o que é. Tá ruim, não tá? É difícil definir, não é? É porque não tem uma música Isso. que define, tem um conjunto. Mas eu preciso responder sua pergunta. você precisa chegar numa música. Eu preciso e vou responder. Ah, Outro Trago representa o que é a banda. Uhum. A banda hoje só existe porque existiu essa música Outro Trago. outro Ela trago. caiu no coração do público e o público segurou a banda principalmente por essa música. No meio do caminho, o Félix faz uma composição individual que se chama Estrela da Morte, que é uma música fortíssima, que é outra música que hoje representa. Mas ele já citou aqui que Pássaros Negros é uma segunda música, junto com Outro Trago, que representa muito bem o trabalho que a gente está fazendo hoje. Pássaros Negros, eu coloco ela como uma música de vanguarda, né? Que até hoje não apareceu ninguém fazer. Mas agora, o Outro Trago foi a música que mais agregou pessoas à banda, que mais se identificou com a banda, porque fala do sofrimento do cara, da solidão. A solidão é inerente ao cara gótico, ao cara triste, sabe? E muita gente se identificou com Outro Trago por causa disso, que fala que acaba de acender. Eu imagino as pessoas namorando e tal, e eu tô aqui sozinho, cara. O que eu faço, cara, sabe? O desespero da alma, não o desespero imediato. E Outro Trago realmente trouxe essa linguagem e o pessoal que identificou ela, tanto é que ela era considerada assim como um hino gótico brasileiro, sabe? E, inclusive, né, fizeram já até versões da música. Outro dia teve um pessoal falando, a gente pode tocar a sua música? Eu falei, pode tocar. Aí os caras pegaram, fizeram uma versão industrial, dark wave e tal. O que você achou? Eu falei, achei massa, cara. É muito legal, sabe? Você ter músicas de você, assim, as outras pessoas se identificar ao ponto de querer tocar a sua música, sabe? Não porque a música... Sim, claro. Não porque eu vou tocar a música do Roberto Carlos, que é tiro e queda. Não, uma música assim, do underground pro underground, sabe? Sim, Isso é uma coisa muito legal, cara. muito legal. Mas aí você está definindo como- Concordando com ele, que é Outro Concordando. Trago, que é o Outro Trago também. Uhum, Legal. Mas ele desviou o olhar. Né? Porque é difícil a O pergunta. Zé Maria, o Félix foi mais discreto, ele ficou olhando para baixo. Ele nem levantou. Não, porque eu tava Mas você olhou e- pensando, não tava desviando, não, tava pensando aqui Pois na é. música, assim. Tô só sacaneando. Sim, olha lá. Rodrão, vai nessa aqui, ó. A pergunta que eu faço agora é voltada para a Tá olhando pro questão amendoim. da curiosidade, né?
Então, assim, é algo bem aberto. Histórias curiosas que os Cinco Generais já passaram. Porque todas as bandas têm, eu tenho várias, né? Todos nós roqueiros, nós temos nossas histórias curiosas. Vocês, ou de É. algum colega, E que algum, a né? história pode ser perigosa, a história pode ser deprimente, com final deprimente, alegre, contente, enfim. Histórias curiosas dos Cinco Generais. Com vocês, histórias curiosas pelos Cinco Generais. Deixa eu falar uma. A gente fez um festival lá no Clube da Aeronáutica. Naquela época ainda era militar e tudo. Aí conseguiu fazer o show lá. Conseguimos até equipamento bom. O Fernandes colocou o som lá e tal. Aí teve Escola de Escândalo, teve. E Cinco Generais. Só que quando a gente subiu no palco, chegou um alto comando lá da Marinha. Aí falou: que palhaçada é essa aqui? Aí o cara, não, o pessoal, quando falou-se o nome Cinco Generais, o cara subiu em cima do palco e falou: que palhaçada essa aqui, negócio Cinco Generais. Alguém tá com palhaçada aqui? Desliga esse som. A gente, não, esse aqui a gente vai tocar, aqui é um festival e tal, a gente é banda de rock. Banda de rock, Cinco Generais? O cara pegou assim, tirou uma, não sei se como era, uma mouse, aquela 9mm desse tamanho. Vocês vão descer agora do palco, assim, pegou pelo colarinho e desceu assim. E desliga esse som agora, acabou essa festa aqui. Era assim que era tratado, assim, quando eles não gostavam, assim. Porque ele era um dos auditores, sei lá, do clube lá e não foi Mais ou notificado. menos em que ano isso, Félix? Era 85, né? Mas mesmo assim, depois que acabou, teve direto essas coisas, 86, 87, ainda Porque tem o um comando, processo- os comandantes ficaram ali ainda nos lugares, tem né? uns ecos da coisa, É. né? A transição, todo Foi. o processo histórico. Os passa anos por 80 isso. todo foi vivido ainda desse Tem o jeito. comportamento e tem o medo da população, mesmo após o fim do regime militar, o comportamento permanece. O Permanece. medo permanece até hoje. As autoridades Né? continuavam seus poderes. Até hoje. Sim. As autoridades ainda mantinham seu poder ainda. Acabou assim, no bonitinho lá na Rede Globo, acabou a militar, mas assim, nos bastidores mesmo da sociedade, Não, continua. continuou, né? Continua. Até, eu acho que foi acabar mesmo só quando veio Collor, sei lá o que, sabe? Porque aí tava assim mais liberal, assim, pro povo. Mas ele ainda vivia sobre o próprio Collor ainda queria manter uma boa relação com com os os militares. militares. Foi. É. Negociava bem. Mas Pois é. mas é a tríade, né, do empresarial, do religioso e do militar até hoje, né? Uhum. Sim. E você, Zé Maria, assim, o que tu lembra de curiosidade, de uma coisa estranha, de algo assim inusitado durante shows? Não, eu só me lembro de falhar equipamento, tocar sem guitarra, aí tá tocando lá, a guitarra não aparece, o equipamento estraga, mas isso não tirava nosso bom humor. Não tirava, né? Ia do jeito que tava. E eu acho que até fazia parte Não da fazia. cena punk. Não é? fazia. Fazia A parte da... sorte nossa é que os BO era tudo comigo e com o Félix. E com o baixista não dava BO. Então a coisa Passava, fluía. né? Quem é que se preocupa com o guitarrista, cara, quando tem o baixo e bateria tocando? E ainda mais dentro da música dark, da música gótica, a gente vê que a linha de baixo, Baixo a e bateria, bateria. Que mantém. Até a hoje. essência até hoje. Até hoje a gente mantém essa essência de baixo e bateria. Porque tem uma coisinha dançante. É meio triste, mas é dançante. Sim. Eu vou perguntar, já falando mais ou menos dessa pergunta, vocês já falaram anteriormente, mas eu vou perguntar se vocês imaginavam, antes do convite que vocês tiveram, né, para renovar, para voltar, mas se vocês imaginavam que décadas depois, né, de vocês terem ali estourado, feito mais sucesso, agitado mais, se décadas depois ainda teria fãs-clubes, né? Fã-clubes de vocês nacionais e internacionais. Sim, falei, né? Vocês, na cabeça de vocês, Ó, tinha isso ou não? Não tinha. Não tinha. Quando eu ligo pro Félix, vamos tocar no Fest Rock Brasília? Félix disse para mim que estava no sofá, de barriga para cima, e virou para mim e disse: Zé, tô afim não. Tá. Aí eu desisti também. Aí daí a pouco ele refletiu e disse: ainda dá tempo de a gente voltar atrás, ou seja, dar resposta positiva, vamos tocar? Ok. Fomos tocar. Quando chegamos no Fest Rock, nós percebemos pelo público,
coisa que a gente não sabia. Que vocês não tinham o mesmo. A gente não O tinha. sentimento não era o mesmo, a memória, o impacto É, não era o Não, mesmo. tinha vindo de pessoas de outros estados, veio pessoas de Minas, veio cá a e tal. gente não O sabia. pessoal querendo que a gente ficar ia levando se da alcançar. cadeira, ninguém chorando, tirando foto com a gente, sabe? Pessoas assim, emocionadas, sabe? Sim, que é Querendo- uma emoção, uma memória que vocês não esperavam, né? E Esse não, É, impacto, e né? até exatamente, hoje, nós, por exemplo, nós tocamos recentemente em Sobradinho e tinha lá um público que não deixou a gente ir embora. É. Terminamos o show, eles Não, teve lá um punk careca, o cara trabalha na Papuda, ele falou assim, eu fiz a maior propaganda lá na Papuda, eu falei, isso. se eu não puder ir, eu Mas você sabe- quero tudo. É que aconteceu, ele subiu no palco, pegou o microfone, cantou Rádio Brasília, não sei o que tem, pagou moche e tal, sabe? Eu falei, cara, eu quero apaixonado Assim, da banda. das curiosidades, eu vou contar uma curiosidade. É, legal, Uma cara. curiosidade, assim, que Sim. eu e Legal, Félix legal. ficamos muito orgulhosos. Nós fomos Ah. assistir um show do Plastique no Ar lá no Alquimia. No meio do show, o Ayrton parou para citar a banda Cinco Generais e dizer que estava muito honrado de saber que no público estava ali Félix e Zé Maria. Legal, legal. Então, isso para nós, a gente, de certa forma, a gente assustou, né? Porque Sim. eles eram. Hoje, eles representam Sim. a banda mais expressiva do gótico brasileiro. E nós, humildemente, aceitamos aquela homenagem, claro que. A gente tem que ter uma noção, assim, que a gente pode ter começado esse trabalho há 40 anos, mas a gente parou. E eles começaram há 20 anos atrás e estão direto, todo dia, todo ano, sabe, viajando, tocando, eles pegaram o fardo e carregaram, entendeu? E aí eles reconhecerem a gente como a gente que abriu o caminho para eles e não sei o que lá, é muito importante, cara. Sim. Porque eles não conseguiram, assim, eles conseguiram muitos espaços, foram na América Latina, sabe, a Europa e tal. Aí eles pegaram e consideraram a gente como uma banda que abriu o caminho para eles, é uma coisa muito legal, sabe? Porque, Legal. apesar da nossa idade, eles têm muito mais abrangência, Sim. né? Já lançaram não sei quantos LPs, não sei o que lá. Aí é muito importante Eu vou isso. perguntar para vocês, muito legal esse relato aí de vocês, tá? Muito legal para vocês, eu tenho certeza, muito legal para nós Sim. e muito legal para as bandas novas, iniciantes ou que estão aí na batalha. E aí eu vou perguntar para vocês o seguinte: o que vocês acharam desse bate-papo nosso hoje aqui? Qual é a sensação que vocês tiveram? O que vocês acharam da nossa conversa, do nosso bate-papo? E que recado que vocês mandariam para o público geral e de vocês? Ó, primeiro, para o podcast, nos honra muito estar aqui. E a nós também. Então, eu acho que o Félix compartilha Uhum. dessa posição. E assim, pelo que nós falamos aqui, pela descontração, foi um momento muito legal. Muito legal, Muito né? legal. Foi um momento honesto, Uhum. foram respostas honestas, Sim, sem invenção. sim. Nós entendemos o nosso tamanho hoje, Sim. mas sabemos que amanhã pode ser diferente. Sim. Nós estamos com um trabalho novo. São 8 músicas, 2 estão já no Spotify. Daqui 5 dias serão 4. Daqui 15 dias serão 6. Sim. E as outras 2 a gente vai deixar para acontecer quando o disco estiver pronto. Que são essas 8 músicas novas que Ótimo. vamos colocar aí na praça. E já fica o convite para divulgar as músicas aqui com a gente. Uhum. Sim, Tá. agradeço. E aí, Félix, o que você achou desse bate-papo e qual o recado que você manda para o público? Olhando nos olhos. Agora, Agora sim. aí eu vou falar aqui, porque aí eu vou Ficou intimidado agora. pergunta para mim, Podrão, o que eu achei desse bate-papo e qual o recado que eu queria passar para o público. Já tu responde. Pergunta para mim. Sérgio, Hum. olhando aos seus olhos, Muito Olha. bom. o que você achou desse bate-papo altamente construtivo e recheado de histórias interessantes? Eu achei muito bom. Eu só achei que os nossos 2 convidados, eu entendo porque é da física, é uma coisa mais fria, mais calculista, mais metódica, Mais mais desumana, estratégica, né? mais que eu achei que ele poderia ter olhado mais nos meus olhos, poderia, né, ter sido. E aí o Félix resgatou essa frieza no final, porque agora o Félix me convocou. Sérgio,
Gostei, pega aqui. Isso aí. Gostei. Cara. Porque Félix... eu aprendi, a gente tem que aprender, cada dia a gente aprende coisas. Pô, sabe? tá na hora da gente Sabe? abrir o coração, né? É interação. Ser românticos, não. É interação. Então o Félix pegou no final, salvou o nome da banda Cinco Generais e falou: Sérgio, olha nos meus olhos que eu vou responder, olha nos teus olhos. Então tô olhando nos seus olhos, Pois Félix. é, Que eu tu achei achou? esse podcast aqui uma coisa maravilhosa. O Podrão convidou a gente, você depois convidou a gente também. Sim. Aqui é um espaço que a gente tem toda a liberdade de falar qualquer coisa que vem à mente. A gente tem toda a liberdade, nada aqui é programado, gente. Que ela sabe, aqui as coisas saem. É um bate-papo. Parece que- Inclusive não acharam a guitarra até agora. Tá até agora, mas. Até agora, o cabo da guitarra tá perdido até agora. Ele trabalhou demais. Ele conseguiu um violão, já salvou a O pátria. violão salvou. É. E é um lugar, assim, um ambiente muito legal, muito tranquilo aqui, sabe? O Podrão não deixou nem a gente lanchar, comeu tudo O aqui. Podrão comeu. Isso é. A gente vai... Tem bastidores, tá, pessoal? Tem reunião de, sabe, de ajuste. Nós vamos conversar com o Podrão. Questões comportamentais, né? São, Corretivo, né? Tem um corretivo. são coisas da infância, isso. A gente sabe como é que lida. Psicanálise Nós vamos ter explica psicanalistas bem, né? aqui também, para o Podrão se comportar. E é um espaço muito aberto, né? Pelo que parece, você tem, não é ligado somente à música, mas todos os temas que sejam Isso. relevantes, né, à sociedade, né? Possam contribuir de alguma forma para a melhoria da Da sociedade. sociedade, Né? em geral, né? E a Não só- música, a arte é uma dos segmentos, claro, cada um com sua super importância, mas a arte, a música em geral, a arte em geral, é de uma contribuição fantástica, né, para a sociedade, Uhum. para o ser humano, até para aquele lado interno que vocês estavam Sim. falando, né, que a música de vocês, primeiro ela era para fora e agora ela é mais uma viagem interior, né, para Para ajudar justamente a pessoa que tá- ajudar esse lado. Depois nós vamos bater um papo, né, Podrão? Aquela reunião de pauta que a gente ia fazer sobre esse assunto também, mas nós vamos conversar sobre isso. Vai lá, Félix, finaliza o teu recado Pois aí. é, eu quero mandar um abraço para todo mundo. Aqui foi uma maravilha. Quero agradecer ao Podrão a oportunidade também de ter convidado a gente. Você, Sérgio, Prazer uma foi pessoa meu. super simpática, entendeu? Obrigado, E obrigado. quanto àquilo que saiu lá, não, talvez era eu ir no fundão do ônibus mesmo, e ensaiar lá no Rádio Center. Essa história, pessoal, deixa eu contar para Porque ele vocês. misturou o negócio de ser Uber e É. tal, mas eu ia lá de baúzão mesmo lá, e inclusive dava calote, por isso que eu ficava lá atrás, né? Porque eu- Ai, tá vendo? O pessoal naquela demora, época, mas confessa. É, Foi igual o da... a gente sentava em cima do motor ali, porque ali ele já tava perto da porta, tu Já pulava. ficava de... Aham. O pessoal demora a confessar os crimes, mas depois a gente aperta um pouco e demora. Lá na entrevista com o pessoal do Do Bueiro, bueiro. saem uns 10 crimes lá que não estão prescritos ainda. Olha. E eu perguntava pro pessoal e todo mundo negava, né? Tem um tal de um desenho do cogumelo que o Henrique Berta O mundo Nicolas Bell, o Henrique Berta tá negando até hoje. Que o alemão? O alemão. É porque eu gosto de fazer essa pergunta olhando nos olhos. Ele disse que, eu perguntei, né, o que fazia parte e tal, e ele disse, não, e um dia eu desenhei uma flor lá, fiz um desenho, eu falei, qual flor? Ele, um cogumelo. E eu perguntei, olha nos meus olhos e respondam, por que um cogumelo e não uma margarida, por exemplo? Um duende mordendo o cogumelo Aí. e já com os olhos Esbugalhados. esbugalhados. Aí ele deu aquela desviada assim, não, foi por acaso, foi escrito. Artístico. Aí eu perguntei pra todo mundo, você concorda? Na época, hoje eu não Você faria, não concorda faria com a mais. resposta dele e tal? Não, ninguém caiu naquela dele. Mas então, olha, eu agradeço demais a presença de vocês. E vocês estão convidados, novamente, super convidados. Achei vocês, assim, super simpáticos, super transparentes, super sinceros. Gostei demais da empolgação de vocês com o projeto de vocês, que acho que isso é o mais importante, sabe? Então, vocês estão super convidados. Quando vocês forem lançar os discos, o que a gente puder, né, Podrão? Sim. Fazer divulgar tanto o CGM Talks A quanto o agenda. Podrão TV Show, a gente coloca na agenda, a gente faz as chamadas, tá? Argentina, assim, é legal. E só lembrando a vocês, assim, que isso não é um bate-papo final, não é um primeiro e último. A gente vai ter mais, é porque a gente tem o nosso tempo, né? A gente tem que concluir o tempo e tal, mas eu tenho certeza que vocês têm muito mais coisa para contar,
do que foi contado hoje. A gente nem falou do lado pessoal da banda, como é que eles saem, como é que foram os shows, como é que foram as viagens, como é que era para vamos perguntar isso tudo depois Pedrão, numa próxima ocasião. Roubada, porque a gente tem um limite nosso, né, de tempo. Mas eu tenho certeza que vocês têm muita história para contar. E a gente vai chamar vocês de novo, tá? Para contar mais história para o nosso público. E que vocês indiquem para a gente, o pessoal aí de todos os segmentos sociais, né? Tanto de empresários, quanto profissionais liberais, quanto músicos, artistas, artesãos, todo o pessoal que vocês conhecem que tem interesse de vir aqui, que vocês têm interesse também de ajudar. Uma representatividade na sociedade. De uma certa forma, tá bom? E aí, olhando para a câmera lá para você também, você está convidado, você que é artista, você que é um empresário, você que é um profissional liberal, venha para o CGM Talks. Então, Podrão, dê aí a sua palavra final também. Pessoal, um grande abraço, um beijo para todos. Muito obrigado pela audiência de vocês, pela participação. Estejam à vontade para fazer as suas perguntas depois no podcast no YouTube. E vai estar em 5 redes sociais os cortes, tá? A gente faz cortes também. Estejam à vontade para comentar, para prestigiar, para dizer, pô, eu fui no show dos 5 Generais em tal ano, pô, adorei. Estou adorando saber que os 5 Generais está aí com um trabalho novo, não é, Podrão? Sim, vamos dar um gás aí, todo mundo ajudar, né? Contribuir da maneira que for. E curtir os shows, compartilhar, né? Compartilhar, isso aí, não é isso? E se inscrever no nosso canal CGM Talks. É muito importante que vocês se inscrevam, que é para compartilhar, para chamar mais gente para a arte, né? E também no Podrão TV Show, não é isso? Perfeito. Vai lá, Podrão, faz o seu encerramento, faz o seu... Bem, assim, eu acho que já foi tudo muito bem esmiuçado em termos de agradecimentos, né? Sim. A gente só reforça, porque realmente hoje para mim foi um dia muito feliz, foi um dia diferente. A gente estava junto hoje, revivendo coisas, conversando coisas, em lugares, sentindo emoções, vibrações. E a gente viu isso, que deu muita coisa certa. Só essa pequena dança hoje que a gente fez de um dia único. Imagina se a gente ficou um mês todo mundo junto e planejando e articulando as coisas. Muitas coisas vão sair. Eu acredito que vão sair mesmo. E é você, jovem, que está aí, ouvindo, nos vendo e acompanhando, dando likes. Continue, prestigie o CGM Talks e, sobretudo, envie também para nós as suas opiniões, as suas críticas. Nós estamos abertos. Aqui o nosso podcast é um podcast realmente democrático, né? Me perguntaram hoje, semana agora, falou assim, onde você acha que existe a democracia, né? E essa pergunta é uma pergunta... Que boa, né? Que pergunta, oportunidade você teve. Nossa, aí eu falei assim, na praia, bicho. Na praia é o único lugar onde tem democracia nesse planeta. Mas, na verdade, saindo da brincadeira, né, eu acho que a democracia ela também se manifesta aqui, nesse momento que a gente está aqui com várias opiniões construtivas e de gêneros, né, e pensamentos muitas vezes diferenciados, mas construindo uma única coisa, construindo a melhoria dessa sociedade a qual está adoentada, desajustada, sem equilíbrio nenhum. E eu falo assim, na questão mesmo de ganância, cobiça, não respeitando o pensamento alheio. A gente está vendo isso todos os dias, e isso nos traz uma desesperança muito grande. Mas você pode mudar isso. Você que está nos assistindo pode mudar isso. É isso aí, um beijo no coração. Beijo grande, então, muito obrigado, Zé Maria, muito obrigado, Félix, muito obrigado, Podrão, obrigado, audiência. Muito obrigado, Ismael, o nosso operador aí, o nosso homem da tecnologia aí da Grupo IA, tá bom? Obrigado a todos, até o próximo podcast, até o próximo episódio. E eu quero agradecer e quero que lembrem dos 5 Generais, acompanhe lá no Instagram, a gente tem canal também no YouTube. Opa. Mas entrando no Instagram, vocês seguem lá, que vocês vão estar a par de tudo que está saindo. Coloca esse todos os lançamentos, põe lá na frente lá da câmera. Porque o nosso símbolo é muito bonito, cara. Legal. Foi pichado há muito tempo aí e o pessoal queria prender a gente por causa dele. Um pouco para trás,
Aí, galera. Um abraço a todo mundo, um beijo no coração de todos. Então Valeu, é galera. isso, pessoal. Obrigadão a todos. Sigam o nosso canal. Até a próxima. Até a próxima. Valeu.